Olá pessoal, eu sou Bruno Gouveia. E eu sou Isabela Brant. Olha, eu tomei gosto por esse podcast aqui, o Mário Alaska. Eu quero convidar vocês então pra gente, tomar um vinho e falar de muita coisa boa. E descobrir um bocado de coisa aí das histórias musicais. Tem muito por vir. Tem muito papo o que bom um por vinho aí. não faz. É, isso aí. Uma beijoca e até breve. Hello, meu povo! Olá, minha pova! Tudo bom com vocês? Hoje, gente, eu vim aqui hoje para fazer um podcast, mas eu descobri que vai ser um papo entre amigos novos de muitos anos que acabaram de se conhecer. Você vai descobrir agora por quê, tá bom? Tô aqui com o Bruno e a Isabela. Eles são um casal simpaticíssimo. Vocês vão ver isso. Você que tá ouvindo, você vai ouvir sorrisos, também a simpatia desse povo. Vai ser sensacional. Sapeca o like. Se você tá no áudio, faz o download do episódio, porque vai ser muito bom. E, sem palavras, comecemos. Bruno Gouveia e Isabela Brant. Cerveja, café ou vinho? Vinho. Vinho. Deus, que povo rápido. Por que vinho, não café e cerveja? Eu gosto de cerveja, mas... Eu gosto de café. Cerveja pra mim, eu tô numa fase mais IPA. Então, assim, tem muita coisa de cerveja que eu não gosto de tomar. Então, eu fico mais restrito na hora de escolher cerveja. Mas café, cara, também adoramos. Mas entre esse e o vinho... O vinho sempre tem uma história junto. É. Peraí, antes do café, vamos falar da IPA. A IPA é um paladar meio extremo pro mundo da cerveja. Existem outras coisas. Você virou daqueles IPeiro que depois da IPA você só quer pegar uma cerveja, deixa eu ver quanto que tem de amargor, deixa eu ver o IBU, quero travar minha boca com lúpulo. Você é desse? Não. Você virou esse ser humano? Não. Mas eu gosto, assim, O paladar do Bruno já é uma coisa diferente. Ele tem uns gostos meio assim. Tipo o quê? Tipo o quê? Bom, a gente tá vindo do Rio, né? Tá fazendo 5 meses que nós estamos de volta aqui a Belo Horizonte. E tinha um bar lá que era o Guimas, não é isso? O Guimas até hoje tem, né? Que é ótimo. Tem um bar até hoje lá. E das primeiras vezes que saímos juntos, o que ele me pede? Como é que foi o troço? É porque eu gosto de um drink chamado Bullshot. Que eu falo que é bullshit. Entendeu? Porque é muito esquisito. Basicamente, o drink é o seguinte: você coloca gelo... É sopa com cachaça, alguma coisa... Gelo, um limão espremido, tempero de carne, consomê e vodka, tá? Sopa com cachaça. Gelo, tempero de carne, consumê e vodka. Eu tô tentando traçar um paralelo, porque, por exemplo, tem bons coquetéis com água de azeitona. Dirty Martini, eu gosto também. Sim. E como é que eu gosto disso, Bruno? Pensa num Bloody Mary, só que um pouco mais puxado, né? Assim. Puxado pra boi. Né? Então, Boi de Mary. Boi de Mary é um bom nome. É melhor do que Bullshot. Mas era Bullshot. Não, claro, era um shot. Era um shot de boi. Né? E aí, então, ela falou assim, cara, você tem um paladar realmente meio estranho. Mas no caso, voltando às cervejas... Por favor. Voltando às cervejas, eu conheci cerveja belga muito cedo. Assim, eu digo, quando eu tinha 18 anos, isso na década de 80, eu tive uma namorada de família belga. Então, eles gostavam muito disso. E no Rio tinha a famosa Feira da Providência. E era uma chance única de você poder comprar produtos importados. A gente hoje compra com facilidade, mas naquela época era muito difícil você comprar produtos importados. Então a gente ia lá para a Barra da Tijuca, etc. E era parada obrigatória, né, comprar as cervejas belgas da família. Né? E aí eu comecei a provar umas cervejas bem diferentes, cervejas trapistas, cervejas completamente... cervejas quase que em garrafas de champanhe, como as Gueuze e tal. E aquilo foi fazendo um paladar diferente para mim em termos de cerveja. Mas eu gosto da cerveja tradicional, inclusive eu adoro a HB, né, que é da Hofbrauhaus, acho maravilhosa. Vi que tem aqui em Belo Horizonte, né, um bar com a Hofbrauhaus. Eu não tive a oportunidade ainda de parar para poder tomar cerveja. Então nós vamos lá que você vai conhecer o mestre cervejeiro. Passa aguado lá toda vez, né? Não, vamos lá um dia, você vai conhecer o CH, já teve aqui nesse podcast. Pois nossa, uma das melhores experiências para mim, acho que foi tomar na Hofbrauhaus mesmo, em Munique, né, uma Mass é uma caneca de 1 litro,
E quando serviram para mim, eu falei, não vou dar conta disso aqui. Encostei a boca, cara, e não consegui mais parar. Foi bem blá, 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 aquela de tão saborosa que era. Então, assim, cerveja, gosto muito de várias, etc. Mas eu tenho estado numa fase mais IPA. Mas eu não gosto daquelas, sabe, tipo, triple IPA, sabe o quê? Sim. Não, eu gosto de uma IPA tranquila, sabe, com leve amargor. Me chama mais atenção esse amargor já nas que são comercializadas no Brasil, nas cervejas tradicionais, as marcas mais tradicionais, eu tendo a escolher uma garrafinha que tenha mais essa Pode coisa. falar nome, se quiser. Então, Heineken. Entendeu? Ah, tá, mas dentro da IPA, você gosta de um amarguinho. Não, então, mas eu tô falando assim, entre as tradicionais, eu vou escolher aquela que é um pouquinho mais amarga. Ah, tá, sim. Entendeu? E agora, eu gosto de tomar cerveja IPAs, ou então mesmo uma que não é IPA, mas uma Leffe, né, francesa, eu acho maravilhosa. Tem essa coisa dos sabores da cerveja que extrapolam um pouco. E contrariando tudo isso, eu amo Guinness. Entendeu? Amo Guinness, assim, a pessoa fala, pô, mas isso aqui parece um café. Café é bom. Entendeu? Aí eu sei, problema? Né? Aí ela fala assim, mas parece um café aguado, sei o que, tal, com álcool. Eu falei assim, não tem problema, cara, Guinness pra mim é maravilhosa, vou tomar agora mesmo. E sempre que eu tenho uma oportunidade, tem Guinness, então é essa que eu vou pedir. Bruno, você está em 2050, cara, porque você conheceu cerveja belga em 81, tomou todas depois e foi pra IPA, então eu não te respeitar até então, mas isso me faz te respeitar mais. Isabela falou que gosta do café também. Olha, gosto, mas eu não sou a cafezeira mor, não. Eu gosto assim, eu acho que tem aquela coisinha da mineiridade, né? À tarde, um cafezinho passadinho, assim, é uma delícia. Com um bolinho. Eu já vi que teve no podcast aqui um moço apaixonado por bolo, né? Pois é. Eu sou do time dele. O cafezinho da tarde, pra ela, é mais sagrado que o chá das 5 em Londres. Sério. Isso aí, tem que ter a tradição mineira. Eu gosto muito. Mas não sou, assim, grande entendedora, não. Eu gosto muito de aromas, né? Tem um cafezinho que eu descobri, que a gente comprou em Tiradentes uma vez, que chama Café Aroma mesmo. E ele vem saborizado. Tem, como é que é? Baunilha, creme brulee. O creme brulee, ai, eu acho maravilhoso. Então, eu gosto desse perfume. Eu acho que começa no cheirinho, né? Gosto muito. Bom, é bom saber que na próxima vinda de vocês dois aqui faremos cafezas, que tem uma mala dos cafés que fica aqui, a gente faz moe café na hora e tal, e depois tomaremos vinho. Quando eu falei que eu tinha essa presença especial de vocês dois, vocês me falaram o perfil de vinhos que vocês queriam, que era um perfil... Me relembra, por favor, o que vocês falaram? São vinhos mais macios, mais encorpados. Eu gosto de frutado também. Gosto muito... É isso que eu falei, do aroma, né? Então, acho que é por aí, né, amor? Entrei em contato com a Casa do Porto, que nos cedeu gentilmente 2 vinhos. A Casa do Porto, para você que não conhece, a rede social deles está aqui na descrição do episódio, ou no YouTube você pode procurar casadoportobh.com.br, Instagram Casa do Porto BH. A Casa do Porto é uma importadora de vinhos há 35 anos no mercado, tem loja física em Belo Horizonte, Vila Velha, no Espírito Santo e São Paulo, e são vinhos exclusivos, importação exclusiva deles. Esse aqui é um Duchesse de Berry, ele é um Vin de Bordeaux, tô gastando todo o meu francês aqui. Temos 2 vinhos, ele é um Bordeaux 2018, o próximo vinho será aberto, então quem tá nos ajudando hoje é a Casa do Porto Sapeco que segue eles aí. Normalmente eu faço serviço aqui no podcast para servir as pessoas, só que a gente tava conversando antes do podcast e o Bruno falava com tanta facilidade, não que eu fui abrir o vinho e tal, que eu tô sem graça. Eu abro o vinho ou você quer abrir o vinho? Por favor, aqui? faça as honras. Muito bem, eu vou abrir o vinho. Vocês dois já viajaram para tomar vinho alguma vez assim? Vamos fazer uma viagem de vinho? Cara, não. Assim, mas sempre aproveitando para tomar vinhos em vários lugares, entendeu? É porque a gente viaja para comer. O vinho vem junto. Nós já repetimos cidades em roteiros, porque a gente queria voltar por causa da comida. Desde Disney, a sopa de tomate do Pinóquio, até Florença, ou como é que chama mesmo? Ifagioli, que é um restaurante, nossa, que nós somos apaixonados. E a gente só voltou para Florença, quer dizer... Florença é um convite sempre, né? Sempre vai ser maravilhoso. A gente não ia fazer...
estávamos viajando, já tínhamos feito uma viagem num ano, fomos para Florença. Falei, foi ótimo, ok. Falei, não vamos repetir, né? Vamos para outro lugar. Mas tal. Mas eu Fadioli, eu falei, é verdade, então vamos para lá. E voltamos para Florença. E foi maravilhoso, foi muito, muito bom. Era daquele restaurante que a gente chegou, aquele restaurante de base familiar. Para nativo. Entendeu? A gente... não é nós, inclusive, pra... perguntamos, a gente pesquisou bastante e tudo. É um restaurante para nativo. Agora acho que está até conhecidinho, né? Mas assim, antes era o Florentino que ia, então... É lá que a gente queria ir. E era divertido porque esse restaurante em Florença, você chegava lá e falava assim, mesa para 2, ele falou assim, temos ali. Aí tinha um casal sentado na mesa, né? Ele falou assim, mas tinha os outros, mas tinha mais 2 cadeiras. Ele falou assim, vou sentar então, né? Bom, já que é assim, vamos sentar. Aí sentava. Já tinha pequenininho. Pequenininho, o casal já estava conversando, aí a gente começava a engrenar um papo. Eu me lembro que uma das vezes, porque a gente foi várias vezes para o restaurante, todas as vezes fomos para o restaurante, não conseguimos trocar. E quando a gente fala de comida, você vai falar do casal, mas quando a gente fala de comida, é sempre pensando no vinho. Sempre tem essa... Nunca é só a comida. Sempre tem que ter um vinhozinho. A gente se afundou em Sangiovese para tudo quanto é lado. Entendeu? E foi muito bom. Eu quebrei a rolha do vinho, tem 200 anos que eu não faço isso, acabei de fazer junto com os caras que estão me dando entrevista no podcast. Salve de palmas para mim. Um pedacinho para cada um de lembrança. Bom demais, vou servir aqui primeiro aqui. Normalmente quem pediu o vinho degusta, então quem que vai ter a honra de falar se ele tá ok? O serviço, você, né? Alguém tem que falar assim, ok, lá. pode servir. Pode ir. Se fosse eu no podcast, eu ia só falar, vamos tomar um vinho aqui e tal. O Bruno está analisando agora o vinho. Fazendo Cafungando. Ele sorriu, então tudo indica que tá aceitável. Posso servir? Ele fez uma cara boa, gente. Boa mesmo. Sensacional. Pode servir, então? Com licença. Tem nem que falar nada. Eu tô achando luxo, assim, no meio da tarde, a gente aqui com o Mário tomando um vinhozinho. Tá demais, não tá? Gente, o seguinte, então, vocês são 2 mineiros. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque eu sou carioca, que é mineira falsificada. Mentira. Verdade. Ela tem sotaque, né? Mas é carioca. E ele tem sotaque de carioca, mas ele é mineiro. Como é que é isso em casa? Vocês ficam perdidos? Vocês se perdem? Você me conta. Abre o coração. Olha, eu tenho que te dizer que, poxa, agora que eu tô morando aqui, olha, eu demorei muito tempo para entender a expressão tô agarrado. Não, em várias outras, né? Tá. Assim, nossa, mas como eu demorei? Assim, olha, que tal você passar lá em casa? Tô agarrado. Aí eu falei assim, então ele não vai. Aí daqui a pouquinho eu falei assim, eu tava querendo fazer, tô agarrado. Ela tá explicando pra mim que é a entonação. Você fala, tô agarrado, é porque não vai poder ir. Não, tô agarrado. Aí eu falei, é outra coisa, então tipo, vou. É que pode, vou. É a mesma palavra pra dizer vou e pra dizer que não vou. Eu fiquei doido, cara. Sabe? Mas e ela fala muito assim, eu tive que, olha que eu tive um intensivão com a Isabela, né? Poxa, nós estamos há mais de 10 anos juntos. E às vezes ela fala assim, pega aquela... Negócio aquilo ali pra mim. Negócio aquela coisa ali pra mim, entendeu? Eu falei assim, o quê? Não, se você não negociar, vai desandar ali no prato. Ali. Vai no forno e negocia ali. Entendeu? Eu falei assim, negociar, senão vai coisar. Aí eu falei, sabe, olha, vou dizer que muitas vezes panguando, eu preciso né? de... Custou entender o panguando. Também, nossa, o pessoal fica panguando na minha frente, sei o que e tal. O que é panguar? Entendeu? Assim, não, e o melhor de tudo é que agora, meu filho de 3 anos fala assim, papai, arreda daqui, você já pegou. Ele soltou a reda. Agora, quando meu filho de 3 anos diz assim, papai, arreda do sofá, eu falei assim, meu Deus do céu, agora, como é rápido e fácil. Né? Mas assim, eu sou mineiro, de Tuiutaba, meu pai mineiro, guarda bem isso, meu pai mineiro, minha mãe carioca. Minha mãe mineira, meu pai carioca. É exatamente o inverso, né? Eu nasci no Rio e vim pra cá criança. Ele nasceu em Ituiutaba, foi pro Rio criança. E a gente encontrou no meio do caminho. Eu falei pra ela que a gente tinha que ter casado em Barbacena, que ficava ali na metade ali da história. Cara, antes de mais nada, um brinde a nós esse podcast. Aos vinhos com os meus melhores amigos de muito tempo que eu acabei de conhecer. Puta, ele tá cheiroso mesmo, cara. Que delícia. Deixa eu respirar um pouquinho. Que eu tenho 1000 perguntas a fazer pros dois.
Nossa, ai, gente, é cheirinho de França mesmo. Não é? Olha só, você não vai perceber o Senna passando. Eu tô percebendo o Alain Prost agora. Você tá falando em França, eu tô pensando que é Parrecidar, o bairro Sion aqui em BH. Parrecidar. Que tá cheiroso. Nossa, Então, Brandon, então. delicioso. Ai. Agora é engraçado, pra mim o mineiro e o carioca talvez seja um dos casamentos mais perfeitos do Brasil, porque eu acho que tudo que um tem de menos, o outro tem de mais. O mineiro é muito contido. O carioca é um ser pra fora, assim, que precisa de ser contido. O mineiro fala baixo, o carioca tende a falar alto. O mineiro fala no diminutivo, o carioca insere vogal. Por exemplo, 12, o carioca fala 12. Você fala eu nasci, o cara que fala eu nasci. Então, eu acho que a soma dos dois é uma coisa super proveitosa. Ele pega todas as vogais que o mineiro tirou. Isso, e coloca uma mais. Oncetar, né? Ele botou ali todas as suas sílabas e vogais, todas, né? E completou. Realmente é um... Diz que o mineiro é econômico, né? Até nas palavras. A gente economiza, né? Você fala, oi, bom, cê... Enfim, vocês dois, então, nós temos aqui uma nascida no Rio, mas que mora... Nascida no Rio, mas que mora em Minas, e um que nascido em Tuiutaba e foi pro Rio. Bom, como é que é isso, assim? Você nasceu primeiro? Sim. Né? Como é que você saiu de Tuiutaba e foi parar no Rio de Janeiro? Como é que ele foi parar em Tuiutaba? Eu queria perguntar isso pra ser indiscreto, mas a pergunta é essa. A história é a seguinte... Meu pai, estudante de medicina, conheceu minha mãe, estudante de jornalismo. Não só dizer no Rio de Janeiro. Tuiutaba é muito longe, ainda mais do Rio de Janeiro. Na época eram 22... Não, mas ainda é longe. Tuiutaba não chegou. Era mais de 20 horas de ônibus, né? Para você chegar em Tuiutaba saindo do Rio de Janeiro. Era realmente uma viagem longa para se fazer. E meu pai foi estudar medicina no Rio de Janeiro. Aí ele conheceu minha mãe, começaram a namorar. E quando veio a ideia de se casarem, ele só falou assim, olha, depois do casamento, eu queria voltar para Ituiutaba, porque eu gostaria que os meus filhos nascessem lá, tal como o meu pai, tal como o meu avô e o meu bisavô, etc. Eu quero que meus filhos... E também implantar a técnica de anestesia lá. Ituiutaba não tinha anestesista. Ou seja, quando você tinha um problema lá, muitas vezes a coisa se resolvia com éter, por exemplo. Isso eu estou falando de 1964, 65. Então ele foi trazer técnicas de anestesia para poder fazer isso na cidade. E ele acabou montando uma equipe lá e tudo mais. E trabalhou muito tempo. Um banco de sangue também. Fez assim, não trabalhou muito nessa época e tal. Tanto que ele... trabalhando, fazendo pesquisa, escrevendo ensaios e trabalhos para serem apresentados em congressos e tudo mais. Uma bela hora, a minha mãe, que ia sempre nos congressos, conheceu uma pessoa, né, que falou assim, nossa, que legal, muito agradável, etc. E botou na mesma mesa para sentar o marido dela, que era simplesmente o chefe do hospital do IASERJ, né, que é o Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. E aí ele olhou para assim, poxa, cara, eu estou vendo o seu trabalho, poxa, eu conheci aqui a sua esposa, né, carioca, pô, estou morando, por que você não leva ela de volta para o Rio de Janeiro, né? E assim, então, já tinha 2 filhos, né, e ele falou assim, ok, né? Minha mãe me incentivou muito, queria voltar também, né? Estava longe dos pais, tadinha. né? Jornalista em Ituiutaba, que ano que era isso? Desculpa. 65. Aí ela falou não tinha internet, tá, gente? Não. 65 não tinha internet. E não é só isso, o jornal, ela conseguia receber a notícia com 1 semana de atraso, porque recebia o jornal 1 semana depois da cidade vizinha. Era uma coisa muito doida. Isso deve doer. Não, e assim, claro, tinha Repórter Extra nessa época, você tinha televisão, tudo mais, claro, né? Mas... mamãe era de ler jornal mesmo, sabe? De se aprofundar além do que estava saindo ali numa coisa rápida. Bom, o fato foi que ela, com saudade dos pais, os meus avós, eu fui neto primogênito, então eles estavam loucos, alucinados pelas crianças, tanto eu como meu irmão. Tem que voltar. E voltamos, né? E assim, desde os 4 anos de idade até o ano passado, eu morei no Rio de Janeiro praticamente o tempo todo, né? E quando foi mais ou menos 2007,
eu tinha que vir para Belo Horizonte por conta de um pop rock que ia rolar, né? E esse pop rock que ia rolar ia ser... 18 de novembro, ou dia 17, que é o dia do seu aniversário. Ia ser no dia do meu aniversário. Sim. E aí o que aconteceu? A festa aconteceu no Frigels, primeiro, com o show do Tia Anastácia e com participação minha e do Lucas da Fresno. Sim. Tá? Ok. Cassiano, né? Divulgador e tudo mais, fazia o trabalho pro Biquíni. Abraço, Caciba. Cassibão. Caciba. E Caciba também era divulgador da Menina do Céu. E comentou com a Isabela, falou assim, caramba, eu tenho que ir em Confins pegar o Bruno e o Lucas da Fresno que estão chegando. E eu não tenho como buscá-los. Sem carro. Tô sem carro e tudo mais. Aí ela... Conversa vai, conversa vem. Ai, tô à toa. Tem um doblô aqui disponível. Quem sabe, né? Eu vou com você, Caciba. A gente vai conversando e tudo mais. Eu vou de motorista. E eu fui. Ela foi. E assim, nessa época, a Isabela estava com um namorado, né? Que era o Theo, da Menina do Céu. Eu era casado. E, assim, eu sentei, olhei e falei assim, olá, tudo bem, como é que vai? Tudo vai? Ela que vai dirigir? Engraçado, você que vai dirigir e tal. E fiquei sentado, batendo papo com o Lucas, que eu não tinha tido ainda a oportunidade de falar com ele, porque eu estava gostando muito do trabalho da Fresno, no primeiro disco e tudo mais. Então a gente conversou bastante sobre isso e não dei muita bola, não. Só que a gente chegou na rádio para fazer uma entrevista. E quando a gente saiu da entrevista, eu olho a Isabela tirando foto com todo o pessoal da rádio. Aí eu falei assim, ela tá tirando foto, a motorista tá tirando foto, etc. Aí o Caciba falou assim, não, ela é muito conhecida aqui em Belo Horizonte, poxa, Menina do Céu, muito querida por todos aqui, etc. Não brinca, etc. Aí eu falei, pô, que legal. Aí ela se despediu de mim assim, olha, esse aqui é o meu disco. Um presente para você. Pô, muito obrigado. Tal. Passou-se alguns dias, eu estava em casa, fui pegar o disco e botei. Ele entrou num modo randômico, né, aleatório, pegou uma música e já começou com uma sanfona, não sei o que e tal. Aí eu olhei e falei assim, ué, mas o disco é de forró? E aí eu falei assim, mas sei lá, não quero ouvir forró agora não. Não era bem isso que eu estava querendo ouvir, né? Aí eu fui com o dedo assim para já tirar o CD. Entrou a voz dela. Tirei o dedo, fiquei ouvindo. Aí eu fiquei quieto ouvindo, botei mais uma música, botei mais uma, vi quase o disco todo. Aí, tempo depois, encontrei com o Caciba, falei assim, cara, essa menina canta muito, é muito legal o que ela faz. Pô, eu que não sou um cara que sou ligado em forró, fiquei ouvindo o disco todo, que legal, isso aqui e tal. E aí, várias vezes que eu vim para Belo Horizonte, né, quando eu encontrava com o Caciba, eu falei assim, cara, e por onde anda aquela menina simpática que eu já conheci e tudo mais e tal? Aí eu falei assim, não, ela tá fazendo aí shows, ela não tá hoje aqui porque tá fazendo show em algum lugar. Tá bom, beleza e tal. Aí uma vez nós fomos tocar no Frigels. E aí eu falei assim, falei com a banda, falei assim, cara, vamos fazer uma participação especial, vamos fazer um negócio diferente. Eu vi uma menina que canta muito, e eu sou assim, tudo aquilo que eu vejo e eu acho talentoso, que eu gosto, eu não fico guardando para mim. Eu quero que todo mundo conheça. Então eu falei assim, não, eu quero chamar uma pessoa daqui de Minas para participar. E aí pedi para o Cassiano fazer a ponte para chamar a Isabela. E assim é que eu me lembro que eu ainda, nesse momento, assim, eu ainda falei para ela, assim, antes de subir ao palco, eu falei, qual é o seu nome? Eu não sabia, sabe? Aí ela, Isabela, eu te apresento como Isabela Brandt. Ok, beleza. Ela entrou no palco, assim, não foi pedindo licença, ela já entrou, sabe, arrebentando, assim, do tipo, peraí, isso aqui é, né? Era chance, assim, né? Ela, assim, que música foi? Foi Vento Ventania. Oh, yeah. Entendeu? E ela cantou super bonito. Dica de passagem, antes disso, né, quando a gente recebeu a notícia, o Caciba passou a notícia para minha banda, nós estávamos, assim, no meio da estrada, num deserto no sul da Bahia, indo para Trancoso. E antecipamos a volta só para participar, né, com o Biquíni. E quando ele falou que o Bruno tinha me convidado, o Caciba, né, a gente parou o carro naquele deserto, eu fui pro meio, assim, do asfalto, ajoelhei, agradeci a Deus, nossa, muito obrigado, porque uma banda começando, ele não precisava disso, né, então acho que a gente tem que valorizar também. Não ia fazer diferença nenhuma para ele, podia até atrapalhar o show do Biquíni, mas ele foi super generoso, lembrou, gostou, viu o talento e chamou.
Então, fiquei muito agradecida. Então, manifesto isso aqui agora. Não, tem que falar, porque não é todo artista já consagrado que faz isso. E faz muita diferença na vida de quem está começando. Não, e detalhe, assim, sem segundas intenções. A gente não tinha nada não tinha nada. Aí, eu me despedi dela, eu me despedi dela e pronto, ok, beleza. Avança mais um tempo, em 2011, tô eu já separado, ela já sem ninguém mais, etc. E eu encontro com ela e a gente, sabe, como já diria o Drácula naquele filme de Transilvânia, aconteceu o tchan, né? Então, o zing, né? Que eles falam em inglês, o zing. Cara, assim, pumba. Tanto é que, pô, o Caciba, quando a gente começou a namorar, a gente deu um presente pra ele, um arco e uma flecha, né? Falei, cara, você é cupido dessa história e em algum momento essa flecha... Pô, gente, não tem muito a ver, não, mas só porque me deu um negócio aqui, aqueles eclipses, aquele filme, sabe? Aquela série da Bela. Como é que chama quando o lobo dá o troço lá? Ele faz o imprinting. Isso, obrigada. Nossa, eu ia ficar muito agoniada. Eu não ia conseguir mais nem conversar se eu não lembrasse disso. Obrigada. Imagina ela passava o podcast inteiro tentando lembrar de imprinting. Eu ia falar tudo errado, porque eu não ia pensar em nada mais. Eu ia ficar concentrada tentando lembrar. Deve ter um nome brasileiro pra isso. Pois é, mas eu vi legendado também. É o Tchan. É o Tchan, né, compadre Washington? Mas então em 2011 vocês se conheceram e aí em 2011 a gente se encontrou e começamos a namorar, né? E de lá pra cá, cara, assim... Vieram 2 meninos? Vieram 2 meninos, a Letícia e o Leonardo, né? Eu diria assim, a gente começou a namorar em 2011, eu já tenho um filho que fala reda. Entendeu? Entendeu? Não, isso em 5 meses aqui morando, cara. Isso é um axioma. Meu filho fala reda, não tem explicação. Tipo assim. Ele já, sabe o que significa isso? Ele mudou a nacionalidade dele. Total. O passaporte dele é mineiro. Já agora. outro. Não. Passaporte mineiro. Dupla cidadania. Antes de você contar a sua história com ele, deixa eu só fazer um adendo, que ele falou desse show do dia 17 de novembro de 2007. Não tinha chovido 18. ainda. 18 de novembro de 2007. Eu estava na transmissão daquele Pop Rock Brasil. Olha. Foi a minha primeira passagem pela 98. E naquela época eu ia entrevistar os artistas gringos. Eu não sei se você tocou na noite do Skazi ou da Jojo. Eu acho que foi da Jojo. Se não me engano. Não vou me lembrar. Mas você que tá na internet, pesquise aí. E eu preciso de falar isso, porque eu tenho que dividir isso com as pessoas. Eu já te elogiei publicamente no rádio várias vezes, você já até ouviu. Mas o Bruno, cara, entrou no palco do Mineirão, todo mundo já tinha tocado, fechar a noite pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa desafiadora também, porque o público não tá com aquela energia contida do pré-festival. Já gastou já foi muito, embora, né? Já gastou muito. E o Bruno quebrou o pau. Aquele show Ninguém ficou parado. Eu tava lá, eu não tô fazendo média contigo, aquele show foi catártico, cara, porque você não sabe de um pequeno detalhe. Eu tinha recebido a incumbência de fazer... era uma coisa assim do tipo... Eram uns 9 shows em 10 dias. E eu tava nesse momento... Era uma época que eu tava tendo um acompanhamento com uma fonoaudióloga, e eu falei para ela, falei assim, olha, eu tô muito preocupado, porque eu não tenho estado bem, a minha voz às vezes falha, isso o que e tal, e eu vou fazer uma sequência, então eu tô com medo disso, etc. E ela meio que, não, olha só, vai dar tudo certo, né? As pessoas não sabem às vezes o quanto um cantor fica fragilizado se dá um pequeno detalhezinho na voz, entendeu? E aí eu tava nessa história toda, falei, cara, mas eu vou fazer tantos shows, eu preciso, o último show mais importante é o dia do meu aniversário, ainda por cima, dentro do Mineirão, numa festa enorme e tudo mais, cheio de convidados, ainda por cima, a gente chamou, né, o Edgar Escandurra chamou o Sideral, chamou o Egípcio, foi uma galera. Foi um negócio de louco. Foi um negócio de louco. Foi um negócio de louco. E aí eu sei que, tipo, e eram assim, eram 8, 9 shows, mas começava assim, o primeiro era em São Luís, o segundo era em Mossoró,
O terceiro era em Belém, sabe, era um ricochete por todo o país. O outro era em Mangueirinha, no interior do Paraná, depois Muzambinho aqui em Minas. Nada diferente da atualidade, né? Mas assim, eu estava assustado assim com essa correria toda, sem praticamente dormir, às vezes dormindo em avião, eu estava muito preocupado. E o primeiro show, assim, eu falei, não, vou começar bem, etc. E ela pediu, filma você todos os dias, antes e depois do show. Eu falei assim, gente, estou aqui começando, tal. Clac, desligava. Aí deu, primeiro show, eu, não tô com voz. Acabou minha voz no primeiro show. Minha voz tinha acabado no primeiro show. E eu fiquei desesperado completamente, assim. Eu estava no aeroporto de São Luís, assim, chorando, ligando, né, pedindo ajuda, etc. E a Débora Feijó, que era na época a fonoaudióloga, ela falou para mim, Bruno, eu tive que parar meu carro, assim, sabe-se lá onde, e fiquei andando no meio da rua com o celular tentando entender o que estava acontecendo com a tua voz. Até que ela começou a entender qual era o meu processo, o que estava acontecendo de errado. E ela falou assim, você vai fazer esses sons, você vai tratar assim, assado, até melhorar. E no final do dia, melhorou. E quando isso aconteceu, eu entendi o que estava acontecendo. Tecnicamente falando, tipo, a minha laringe tinha subido, entendeu? Então, eu só conseguia falar no hiperagudo. Eu tinha que fazer descer a laringe e botar na posição certa. Aí, quando ela fez isso, falei, caraca, a voz voltou normal. Ela falou assim, fica tranquilo, você vai conseguir fazer todos agora. Você entendeu o que está acontecendo? Quando você cantar, você não pode fazer isso aqui. E eu fiz todos os shows. Então, o último de todos os shows era o show do meu aniversário, entendeu? Inesquecível, no ano de 2007. E, nossa, eu entrei no palco, eu tava assim, sabe, prestes a explodir de alegria de tudo aquilo que tinha vivido. Foi catártico mesmo, foi muito, muito especial esse show. Cara, putz, que história linda. E dia 18 de novembro também é aniversário do Dudu, do Grafite da Rádio 98. E de Mickey Mouse. É mesmo? Ó, grandes ídolos. Grandes ídolos. A gente tá vendo quando o Dudu fala, você é meu companheiro de aniversário, isso aqui e tal. Gosto muito. Dudu é demais. Bom, então eu registrei e eu contei pra ele ali fora também. Vou dividir com você vai contar a história com ele. Deixa eu só contar a história também. Que a primeira vez que eu vi o Biquíni foi num show, acho que em Sete Lagoas, 1991, 92, que tinha um sósia do Bruno na plateia. Esse homem ainda existe? Menor ideia. O Bruno eu falei, cara, essa banda é muito boa, velho. Ou o Google, né? Os caras têm um sósia que anda com eles pra fazer show, bicho. Que coisa hollywoodiana. E ele terminou o show fazendo assim, o homem que sabia demais. Essa é a música da Minerada e do Skank, hein? Falei, pô, e esse cara conhece Skank, velho? Que isso? A gente tocou muito. A gente passou praticamente o ano de 92 e 93 fazendo shows e colocando o homem que sabia demais no meio de Vento Ventania. Assim, como eu falei aqui, né, eu acabei de dizer, pô, da mesma forma como eu conheci o talento da Isabela, eu falei assim, não, então vou usar o Biquíni para, de repente, chamar a atenção da voz dela, do que eu achava que era legal e falei assim, pô, vai ser legal esse dueto. Da mesma forma aconteceu com o Skank, com vários outros artistas, né? Então a gente falava, não, peraí, isso é muito legal. A gente começou a cantar a música, um homem que sabia demais no meio de Vento Ventania, para falar para as pessoas, assim, cara, vocês não têm ideia da banda que tá para chegar. O Skank é uma realidade, é uma banda que tem um astral maravilhoso. Eu já tinha assistido o show deles, inclusive no Pop Rock de 92, que foi ali no estacionamento do Minas Shopping. Uhum. Foi a única vez que foi no estacionamento do Minas Shopping. Não me lembro. A gente foi, eu vi o show, eles naturalmente estavam naquela condição de, estamos abrindo, sei o que, foi um show de você, assim, bater. Eles foram descendo do palco e todo mundo aplaudindo no backstage, porque eles mandaram muito, muito bem. Isso era o tempo de Let Me Try Again. Let Me Try Again. Que eles fizeram a versão. Como é que eu tenho que servir vinho para esse jovem aqui, como é que você conheceu esse moço? O que você acrescenta da história que você tem um filho que fala arreda agora? Como é que é isso? Foi com o Caciba, né? O Caciba que apresentou a gente. Foi assim, por acaso mesmo, foi para ajudar, né? Era para buscar o Lucas e o Bruno. Lá fui eu e a gente, toda vez que o Bruno vinha para Belo Horizonte ou Biquíni e perguntava por mim, e o Caciba comentava comigo e disse, então vamos encontrar onde que eles vão fazer show e tudo mais. E a gente foi sempre conversando, né? Mas era
nunca nos olhamos diferente, não. A gente gostava de estar perto um do outro, de dividir as histórias. Ele ajudou muito a Menina do Céu dando dicas. A gente... O que mais? Não, a gente começou... Você sempre esteve presente com a Menina do Céu, sempre ajudou. A partir do momento que eu conheci o trabalho, aí depois eu fui ver o DVD deles. Aí eles estavam tentando ver se levava o DVD pronto para DEC, né? Para lançar pela DEC e tal. Aí eu conheci todo o pessoal da DEC. Falei assim, tenta falar com fulano. Assim, né? A gente tenta sempre ajudar nesse sentido. Da mesma forma, voltando à história do Skank, quando nós estávamos na Sony, o pessoal dizia não, não estávamos. Eu conheci o pessoal da Sony, eles falaram assim, você já ouviu falar do Skank? Eu falei, já ouvi falar. Não, cara, a gente tá tocando uma música desde o show. Vocês estão tocando? Eu falei assim, eu falei, cara, vocês têm que contratar, cara. Se vocês estão com eles para contratar, contrata logo. Então a gente torcendo mesmo, né? Para tudo isso. E assim foi com a Menina do Céu. E agora comigo, em carreira solo. Sempre junto, sempre apoiando. Nossa história sempre andou misturada desde a Menina do Céu. E... eu não sei nem o que acrescentar, não. O que eu posso acrescentar? Apareceram 2 meninos. Ela fez uns backing vocals lindos para os discos do Biquíni. Ficaram muito legais. Tenho um orgulho disso. Até bem pouco tempo estava abrindo show, né? Tem 3 discos do Biquíni que tem os backings com a Isabela, assim. E uma das vezes foi o disco que a gente fez em homenagem ao Herbert. Qual é a música? Cuide Bem do Seu Amor. Tá? E aí a gente fez ela numa onda assim, que parece uma onda meio Ennio Morricone, meio trilha de western spaghetti, sabe? E a gente fez aquela coisa bem com umas guitarras bem antigas, como se fosse coisa de faroeste. A gente foi cantando Cuide Bem do Seu Amor. E aí ele faz um solo. E aí eu falei assim, podia dobrar esse solo, porque o Morricone usava muito essas coisas dos vocais, grandes vocais, podia fazer isso com a voz também, né? Aí eu falei, chama a Isabela. E aí tava eu lá aquecendo a voz. Aí ela foi fazer, né? A gente gravando no estúdio nas nuvens com o Liminha. Mas eu tava aquecendo a voz e ele chegou. Ele disse, eu gostei disso aí. E aí entrou um liricão no meio. Engraçado, tem uma música de estilo. Não, por favor, pode terminar. Não, foi isso. Pra você ter uma ideia, o Liminha ficou tão louco que ele falou assim, nós não vamos gravar isso dentro do estúdio. Aí ele botou no meio da casa, onde tinha cheio de um reverb, uma escadaria enorme que tinha uma ambiência completamente diferente para ressoar ainda mais aquele lírico dela e tudo mais. E é justamente a voz que fica por baixo do solo de guitarra do Coelho. Ficou muito bonito. E no disco de 2017, que é As Voltas que o Mundo Dá, a gente gravou ele originalmente com ela fazendo o primeiro backing vocal que ela fez, que era uma música chamada Beijar Sem Fim. E depois eu falei, poxa, a gente podia experimentar fazer um dueto. Então tem assim, não é do disco originalmente, mas existe naquela versão special, como é que é, deluxe, etc. Tem um dueto meu com a Isabela cantando uma música chamada Descobrimentos, que para mim é a música que eu mais gosto do disco todo, assim. É a minha música favorita do disco. E eu falei, não, vamos cantar junto e tudo mais. E ficou muito, muito interessante. Tem aquele mito que o humorista fora do palco é mal-humorado. E tem uma coisa que as pessoas não compreendem sobre muito artista, que ele tem o direito de ser tímido ou que ele tem o direito de ser reservado, mesmo sendo uma pessoa pública. Você, Bruno, todas as vezes que eu te vi no palco, quando o show é seu, você no bom sentido, eu ia falar que você é tipo uma coisa boa, um demônio. Você entra no palco, você agita a galera e tal, não sei o quê. Eu te vi recentemente num show com o Henrique Portugal, você arrebentou. E eu tava vendo uma gravação de vocês dois no YouTube, que acho que ela participa com você. E eu te achei muito mais contido. Qual seria a música, você lembra? Eu não sei se era Vento e Ventania. Mas então é uma gravação... não, deve ter sido na live. Não, mas na live eu tava tocando violão. Putz, não, você tava só cantando. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Mas tem uma coisa, quando eu canto com ela... Quando eu canto com ela... Acho que era Vento e Ventania. Vento e Ventania, eu te achei mais quieto.
eu te achei um pouco mais quieto. Mas talvez o arranjo tenha pedido isso, não? Ou o local, foi num show ao vivo, Não, depende. parecia que era uma gravação, pode ter sido uma live, mas você não estava tocando violão, até onde eu me lembro, que eu vi isso agora há pouco, então eu não estou ficando louco, mas posso estar. Foi a versão em forró, se foi, a gente tá mais quietinho mesmo. Por exemplo, quando ela, no show dela cantando, ela cantava Vento Ventania, né? Então eu participava dos shows dela, quando ela fez um shot com Vento Ventania que ficou tão legal que eu falei assim, poxa, dá até a impressão que na verdade é a gente que fez um reggae com esse shot, sabe? Né? E eu adoro a versão que foi feita para Vento Ventania pela Menina do Céu. Mas tem uma coisa, cara, eu fico acanhado perto dela, entendeu? Eu queria chegar nisso. Sério? Sério, Como assim? Cara, eu fico... eu fico olhando ela cantando, fico, sabe, todo bobão com ela. Então, assim, tem isso. É o canto da sereia, né? Olha, nós fizemos um grupo de jazz, né? É o Chick to Chick? O Chick to Chick. Contem sobre isso, por favor. Surgiu, olha só a história do vinho. Aqui, ó, o Estávamos culpado. em casa, degustando um vinhozinho e tocando ela ao fundo, né? Ela Fitzgerald. Eu disse, Bruno, acho que eu consigo cantar isso. Aí eu comecei a cantarolar, disse, você também. E o vinho foi animando a gente. Na mesma hora ele já ligou, foi pro Valmer, né? O Valmer é o saxofonista do Biquíni. Aham. E aí o grupo nasceu. Assim, isso era, tipo, sei lá, estamos falando assim de outubro. Eu falei assim, ela falou pra mim... madrugada, né? Assim. Ela falou assim, poxa, a gente podia cantar umas músicas dessas, ou então cantar umas músicas de Natal, daquelas do tipo Bing Crosby, sabe? I'm dreaming of a white Christmas. Eu falei, pô, que legal, né? Aí ela falou assim, a gente podia fazer umas coisas assim, não podia... Não fala duas vezes, senão eu vou começar a agitar aqui. Falei. Aí ele ligou pro Valmer. Vamos fazer. Em questão de 2, 3 meses, a gente estava tocando no Bourbon Street, em São Paulo, que é a Meca. Né, para quem gosta de jazz e tudo mais, é uma das casas mais renomadas do Brasil. Uhum. E fizemos uma apresentação por lá e foi... E por ali ficou por causa da pandemia, né? Exatamente. Terminamos falando assim, ótimo, então, vai ter mais coisas. Bom, pandemia. Aí a gente meio que parou tudo. Mas está nos planos voltar a fazer. Tanto é que há pouco tempo atrás... o violinista que toca com a Isabela, né, que é o Matheus Félix, tem uma banda chamada Outro Gato Gypsy Jazz. E eles foram fazer... Boa banda, muito boa. Muito legal. E aí eles foram fazer um show no Mina Jazz Bar, né? Aí eu falei, cara, a gente pode tocar umas músicas do repertório de vocês, vocês cantam? Eu falei, claro, vamos lá. E foi excelente, assim, foi bom, sabe, lembrar, poxa, o quê? 4 anos depois a gente estava cantando aquelas canções, Chick to Chick, cantando Cole Porter, cantando N canções ali que a gente fez no nosso repertório, foi muito, muito divertido. Ou seja, é um show uma bela lindo hora deles, a gente vai lançar algumas estamos coisas. aqui, ó, tomando um vinho francês, né? É um show todo voltado para Meia-Noite em Paris. Então eles tocam todas as músicas, contam a história do filme, vão contextualizando tudo assim. É super bonito esse show do Outro Gato Gypsy Jazz. Um filme lindo também. Ai, lindo. O projeto Chick to Chick, falando um pouco sobre ele e aplicando a vida do casal, pergunta para os dois. O músico e o não músico têm muita dificuldade, às vezes. Eu vou abrir um pouco mais o espectro. Por exemplo, eu que trabalho no rádio, né? Você não tem feriado, você tem de segunda a sexta. Eu trabalhei muito tempo em transmissão de jogo, então quando o pessoal está vendo o jogo, você está trabalhando. Transmitindo um pop rock Brasil da vida, meus amigos estavam todos lá, eu estava trabalhando igual um louco na transmissão, que era uma loucura. O fato de vocês dois serem do mesmo métier, do mesmo meio, entenderem que nem sempre você vai jantar, o casal convencional que chega em casa e almoça meio-dia, janta às 7h30, 8h, 9h, beijo, amor, boa noite, amanhã tem mais. Isso, a não rotina do músico faz vocês dois se entenderem melhor? Eu acho que assim, porque a gente já detesta a rotina. Isso é para início de conversa. Temos muita dificuldade de cumprir com rotina, né? Não, cumprimos, mas forçados, porque não gostamos. Cara, eu vou falar as palavras que o meu empresário na época, né? Eu estava em Belo Horizonte e eu estava... Fico com ela, não fico com ela, como é que vai ser? Gosto, não gosto? Aquelas Aí, dúvidas aquelas de início. dúvidas. Ela gosta de mim, não gosta de mim. Ele foi abrir o coração com o empresário. Aí o empresário chegou, virou só falou assim, cara, o que você está fazendo, cara? Você ainda está pensando? Aí ele virou para mim e falou assim, ninguém vai te entender melhor do que ela. Ela é cantora.
E ficou, essa frase assim, já foi sabe, selou ali uma Eu acho que desde decisão, sempre né? cantamos. Assim, então, desde sempre, a nossa rotina já não é rotina de todo mundo. Quando as pessoas... Você falou, as pessoas estão divertindo, a gente está trabalhando, né? Segunda-feira é o dia do músico, a gente brinca, né? Que segunda-feira é o dia do músico. Geralmente marcamos jantares, encontros. Segunda-feira. Ontem, terça-feira... Fondue lá em casa. Fizemos um fondue em casa, com os amigos, etc, tal. Entendeu? 9 horas da noite, eu falei, não, olha, vamos fazer uma coisa aqui, vamos abrir um vinho, vamos tomar, vamos bater papo, o que tal. Porque eu falei que é o dia que eu tenho, entendeu? As crianças em volta, a gente batendo papo, conversando. Às vezes a gente pega um domingo, assim, eu volto de um show, né? Quando eu não volto moído, né? Assim, às vezes Mas eu chego, mesmo né? moído, ele lá vai dar conta do recado. A gente faz alguma programação. Mas a gente sempre faz, até por causa das crianças, né? Então, não, o que tem agora? Vamos sair fazer... Tentamos sempre fazer uma viagem, pelo menos, né? De tempos em tempos. Porque é o tempinho que a gente arruma juntos. A gente aproveita bastante. Isso não é um empecilho, entendeu? E acho até que é aquela história do Chico Buarque que dizia, né? Eu sou funcionário, ela é dançarina. A gente não tem isso, né? Na verdade, nós dois somos funcionários da música ou dançarinos da música. A gente entende essas coisas com muito mais tranquilidade. É claro que, poxa, eu peguei agora em maio, por exemplo, uma sequência também desses, assim, 9 shows em 10 dias. A dificuldade é essa, porque ele fica fora de casa, eu sozinha com as crianças, é mais difícil de conciliar os meus ensaios, os meus compromissos das crianças, é uma pessoa só. É mais difícil. Aí a gente tem que começar a chamar uma força-tarefa de amigos e a tal da rede de apoio, né? Então, graças a Deus, aqui em Belo Horizonte a gente tem uma rede muito boa. E aí as coisas vão funcionando. Mas a dificuldade é essa da rotina, porque os meninos precisam de ir para a escola, para os cursos, e a gente tem que conciliar já uma vida de ensaios, de viagens. Essa entrevista mesmo, a gente tem uma rede de apoio. As crianças estão sendo assistidas enquanto a gente está dando essa entrevista. Mas não é uma coisa que a gente faz com toda a frequência, porque a gente é muito Maria, família. Esqueci do inglês da Letícia, tinha que ter mandado o link para ela. Bom, eu fui professor de inglês, se eu puder repor a aula. Tá bom. Tá? Contem eu não sei se ela se virou, mas eu esqueci completamente aí, ó. E pior que eu desliguei tudo aqui. Tá? Agora Letícia, depois vou tentar te ajudar na reposição dessa aula. Bruno, você deu uma entrevista no After Podcast dos meus 2 amigos, Henrique Portugal e o Lucas Penido. E você falou uma coisa muito bonita. Quando você chega a uma cidade, as pessoas foram lá para cantar a sua música para você. Você falou que subir no palco é um grande exercício de gratidão. Vocês dois estão me contando sobre o desafio que é serem pais, né, pai e mãe, ter uma família e viver a vida do palco. Essa gratidão de quando você sobe no palco, quando você desce, a esposa e 2 meninos estão em casa, ela muda um pouco para o marido e para a esposa. A hora que acaba o show, toca o telefone, dá tempo, não dá tempo, então se eu tô dormindo, pelo amor de Deus, me dá trabalho hoje, me deixa em paz. Não, cara, eu mando notícia o tempo todo. Assim, eu saio do palco, não importa a hora, eu só mando uma mensagenzinha do tipo, acabou aqui, vou agora atender o público. Cheguei no hotel, estou entrando no ônibus e vou ficar agora 6 horas viajando até a próxima cidade. Eu sempre deixo ela muito a parte do que eu estou fazendo. Eu gosto de dividir com ela tudo. Mas eu conto as horas para ele chegar. Isso me ajuda. Às vezes tem dias que a gente conversa, ela tá assim, tipo, olha, Bruno, preciso dormir. Preciso dormir, ou então, sabe... É porque nós temos um morceguinho, que é o Leonardo, ele adora dormir tarde, sempre foi assim, desde pequenininho. Gente, ele é filho de músico. Pois Como será que tem assim? Mas a Letícia, que é a nossa menina, ela é musicista, ela é cantora, tem um grupinho chamado Porta-Malas Musical, super bonitinho, se apresentaram há pouco no Palácio das Artes, num show beneficente pro Serginho Marques, né, um músico daqui de BH. Fizeram a live que a gente fez para o White para ajudar no Sul. Ela gravou
Ela gravou uma das vozes de crianças para o próximo disco do Tubarão Martelo, né, do Cláudio Fraga. Então, assim, ela tá indo até de vento em popa. É pianista também e bailarina, assim, dança como ninguém. É uma coisa ela dançando. E isso não é uma mãe falando que é super parcial, Não, ela né? realmente... Não mesmo. Isso... Isso chega pra gente, porque eu não entendo de dança. Ah, tá Então, eu bom. olho e acho lindo, mas tecnicamente as pessoas que entendem falam que realmente ela é boa, né? Tomara que siga. Mas, então, assim... A Letícia, que tinha que ser mais corujinha, né? Morceguinho, mas não é não. Ela gosta de dormir mais cedo. Agora o Leonardo é morceguinho. Aí fica o Leonardo acordado até tarde, a Letícia dorme cedo, acorda cedo, e eu no meio desse caminho dormindo 4, 5 horas por noite. Doida pro Bruno chegar em casa. Às vezes eu falo assim, agora você fica com os dois aí que eu vou dormir um pouco. Aí um dia peguei e falei assim, ó... Ela falou, onde é que você tá? Eu falei assim, eu tô longe, pra você dormir quantas horas você quiser, entendeu? Que coisa linda. Vocês já tocaram juntos, pelo que eu vi aqui, já teve show das duas bandas juntos, ou dos dois projetos, ou dos dois juntos. Quando vocês fazem show junto, o camarim é de vocês dois, ou tem um camarim pra banda 1, banda 2 e um dos dois? Saberemos isso agora. Porque né? na verdade, pela primeira vez, vai acontecer assim, eu já cantei muitas vezes com ela, né? Já fiz alguma participação também nos shows do Eu já Biquíni. participei do show da Menina do Céu algumas vezes, né? Quando tinha a banda Menina do Céu, eu ia e ia não só como namorado dela, mas também como uma das atrações. E depois, quando nasceu Letícia, essa história é até bonitinha, porque a gente levava o bercinho. E a Lelê bebê ainda, entendeu? Eu ia cantar, ele ficava vigiando, ficava Aí com ficava ela. no camarim vigiando, assim. Aí Eu daqui a precisava pouco de um mamazinho, eu entrava pro camarim, a banda segurava, Ou dava então um eu ia mamazinho, cantar. voltava, ou ele ia cantar. Mas se aparecia do nada, a galera foi lá pra ver o show dela, aparece o Bruno. Eu falei assim, oi, tudo bem? Vamos cantar aqui uma coisa com vocês, entendeu? E aí eu cantava Sobradinho e tal, umas outras canções que eu sabia, a gente ia improvisando e ela tava lá. Babá de luxo, né? Bom, pronto, bom, agora dormiu. Aí eu falei assim, troca, volta. Ó, tem história boa pra contar disso, né? Ué, por favor. Então, não, mas dessas assim que, poxa, a gente realmente... Ou o lugar às vezes era muito barulhento, porque a gente evitava barulho, nenenzinha, né? Mas num backstage de show nem Mas sempre tem lugar é possível. nem sempre, né? mas muitas vezes sim. Mas quando não, ele ficava no estacionamento, no carro com ela lá, ela dormindo e ele vigiando lá no carro. Deixava ela dormindo num bercinho dentro do lugar carro mais comigo, ficava silencioso. assim. Às vezes ela acordava, eu saía caminhando com ela um pouco pela feira, assim, para não atrapalhar. Então, tudo isso a gente viveu, mas isso era eu vivendo a rotina dela como cantora, né? E ela foi a shows do Biquíni, eventualmente participou de um ou outro, assim, cantando, e aí cantamos juntos, né? Com o Tic to Tic. Agora não, agora vai ter esse Com show. a Letícia no camarim chorando, né? Ela louca pra cantar. Tadinha! Ela tinha o quê? Uns 5 aninhos, louca pra Tortura cantar, com a chorando, menina, aí eu Não, e ela cantava não um pouquinho, podia, na voltava pro verdade. camarim, ela não podia nem estar lá, né? Ela não podia nem estar lá, né? Mas você também, aqui, ó, não. Tá? Ela não podia estar, porque tinha a questão do juizado de menores, etc. Aí Mas quem disse que ela estava? Não. O dono da casa falou assim, olha só, se ela ficar quietinha no camarim e assistir da coxia, tá tudo certo. Mas, por favor, ela não pode aparecer em lugar algum, porque a casa não permite. Mas a gente falou, tá bom, ok. Ela assistiu. Aí e o Tic to Tic tinha essa dinâmica. Às vezes cantávamos juntos, às vezes só eu, às vezes só ela. Então, sempre que tinha chance... E não tinha eu tava no camarim. Sempre que não ia tinha... atrás dela, né, pra fazer. adular, porque a bichinha ficou inconsolável. Queria cantar. Queria cantar junto. Gostei disso. O camarim a gente associa a muita bebida, muita comida. Eu sou de uma geração que viu o primeiro Rock in Rio na televisão. Então tinha aquelas coisas. Acho que Prince quer 200 toalhas brancas. E isso é o que dava matéria, isso é o que vendia. E até hoje, para muita gente, o camarim tem uma aura de opulência, de luxo. Vamos usar o termo luxúria. Enquanto à medida que eu entrevisto mais artistas, vocês me explicam que é um lugar funcional. Funcional, tipo assim, eu e tenho que agora... trocar roupa, eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que me alimentar, eu tenho alguma coisa para beber, e se eu for receber alguém, tem que ter alguma coisa lá. Sempre tem, né? Que receber contratante, algum convidado especial, alguma Sim, coisa assim. Só que agora isso. nós vamos lançar a moda, né? De levar cama elástico e mesa de doces pro camarim, porque é uma As crianças. meninada danada, porque os nossos meninos andam cheios de amigos. E chega lá aí, acaba os bombons. toda vez é uma meninada danada. O último show do Biquíni foi assim, né? Muita criança. Mas então vocês vão lançar um espaço kids no camarim? Eu Como é acho, que é Acho que vai isso? ter que ter, né? Tá começando a virar isso, um espaço kids.
O vinho, vocês estão tomando vinho, a gente tá tomando um vinho aqui, esse podcast, a primeira pergunta dele é cerveja, café ou vinho. Dá pra tomar um vinho no dia do show? Dá, depois. Depois do show, dá. Relaxa, é bom, etc. Eu não bebo antes do show. Dá aquela Assim, sensação de relaxamento e as pregas vocais precisam estar assim, no ponto, né? Se você tá muito relaxado, de repente você força mais do que você poderia forçar e aí vai te prejudicar, não vale a pena, né? Às vezes você meio que anestesia, sabe? Então eu também não gosto da ideia de tomar uma coisa que vai me tirar a percepção. As pessoas olham sempre pra mim e falam, nossa, o Bruno tá doido no palco, etc. Não, cara, eu tô em êxtase no palco com aquela festa toda que tá todo mundo fazendo ali. Eu tô feliz por essa festa que a gente está fazendo ali, por esse show que todos nós estamos fazendo. Então eu não preciso de bebida, não preciso de droga, não preciso de nada. Cara, aquilo dali me deixa... O palco dá esse barato, entendeu? Né? O palco tem esse poder de elevar, assim. Então, você até se distancia de você, você some um pouco, né? Então você canta, tanto eu quanto a Isabela, assim, a gente tá ali inteiro, a gente tá pleno, cantando, fazendo a festa toda, mas quando acaba o show, eu às vezes... Eu falo assim, não, agora eu vou tomar aqui um Jack and Coke, ou então vou tomar uma tacinha de vinho para relaxar. E nem muito não, porque no dia seguinte tem mais show para fazer. Não, e nem tanto para relaxar, né? Você gosta também do sabor. A gente gosta de beber pelo sabor mesmo, pelo paladar. Não, deixa eu ficar relaxado, ou deixa eu ficar altinho. Não, a gente não... Eu até gosto do altinho que vai chegando com uma tacinha, mas... O objetivo não é o altinho, sabe? Mas o sabor mesmo, sabe? O sabor a gente gosta. É a harmonização, é o que fazer, pô, isso aqui tá gostoso, comer com aquilo. Então, é isso que faz. E é o que a gente estava falando ali nos bastidores, né? Cada garrafa tem... você pode abrir 10 garrafas iguais, o mesmo vinho. Mas você não vai abrir no mesmo momento 10. Cada dia você abre uma e sempre vai ter um sabor diferente. Eu não sei se você tem essa sensação. Eu tenho, porque, olha, hoje aqui esse vinho vai ter esse sabor daqui. É especial. A temperatura do estúdio, a conversa, a acolhida. Eu acho que assim, a escolha a dedo, né, da casa que mandou para nós, assim, então... Sim. Não é isso? Porque foi pensado, né? Agradecendo a Casa do Porto, mais uma vez. Exatamente, não foi uma escolha aleatória. E mesmo que fosse, também pode virar uma surpresa, né? Uma escolha aleatória. Mas é isso, o vinho tem essa mágica. Acho que por isso que nós escolhemos. Ele cria momentos únicos, não tem como você repetir, né? Então... Bruno, a sua carreira, eu vi grande parte dela, com todo respeito, como molecote. Eu lembro do biquíni muito naquela geração ali, Engenheiros, biquíni, o Nenhum também. O burgomestre Sadi Omar foi dos primeiros entrevistados desse podcast, que ele é mestre cervejeiro, baterista do Nenhum de Nós. E aí é um cara que virou meio que amigo, assim. Enfim, um beijo, meu burgomestre. Mas, Isabela, você fez Cefar? Fiz. Foi onde eu comecei a estudar música. Então... Hoje é Cefarte, né? Cefarte. Cefar é a escola de formação artística, o curso de formação artística. Do Palácio das Artes. Do Palácio das Artes. O Palácio das Artes, para quem não conhece, está localizado em Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena. Tem um coral lírico infantil juvenil que já fizemos parte no passado. O que é o Cefar, para quem não conhece? Ele seria tipo a nossa Hollywood, a nossa fábrica de sonhos? As pessoas falavam que era meio que um Cefete da música, era um centro de formação artística. Né? Mas eu acho que sim, é uma fábrica de sonhos. O Palácio das Artes tem essa aura, né? Seria um teatro municipal de Belo Horizonte, né? Como tem o Teatro Municipal do Rio, e voltando à França, o Garnier, né? Com que idade você entrou lá? Acho que com 16 anos, mais ou menos. E foi curioso, porque eu decidi que eu queria estudar música e não sabia direito por onde começar. Aí eu soube que tinha inscrições abertas, né, para estudar no Cefar. Eu disse, eu vou. O que eu vou cantar? Eu tenho que cantar uma música. Eu cantei o Bêbado Equilibrista. E quando eu cheguei e a banca me ouviu cantando, aí eles perguntaram, você sabe que você vai estudar canto lírico, né? Eu sei, sabia nada. Eu queria entrar. Aí depois eu pensava o que ia acontecer. E comecei a estudar canto lírico. E fiquei apaixonada. Aí fui estudando. Depois eu fiz o ENG, ingressei no Coral Lírico de Minas Gerais. E, assim, sempre muito apaixonada pela música erudita, mas um dia eu fui parar no Forró do Recanto com uma amiga minha.
Ela cismou que queria dançar forró. Eu disse, então tá bom, vamos lá. Eu não sabia nada de forró. Então eu peguei o celular, fiquei assim futucando, né? Disse, não, finge que eu sei, eu não tô querendo dançar. E ela começou a dançar com todo mundo. Veio um menino e falou, você veio pra cá, não foi pra eu ficar parada, né? Disse, eu não sei dançar. Disse, não, vem cá que eu te ensino. E aí acabou. Forró é uma cachaça que quando você conhece, você não consegue mais sair do forró, porque é muito gostoso. E comecei a dançar, depois acabei virando banda, né? Montei uma banda e deu no que deu. A gente fez um sucesso local, assim, a banda ficou bem conhecida na época, né? Aqui em Belo Horizonte. E foi uma ponte para me levar até o Bruno, porque a gente tinha esse divulgador em comum, que é o Caciba, né? E é isso, fui parar no forró do canto lírico, larguei tudo e fui pro forró. Engraçado, eu adoro tentar trazer essa atmosfera do Cefar, que agora é Cefarte, pra cá. Porque eu não sei se o Bruno já percebeu isso, que o mineiro tem meio que o Belo Horizontino, principalmente, tem uma síndrome de cachorro vira-lata. Tem. Apesar da gente ter grandes talentos, a gente tem uma coisa... E um preciosismo pra tudo, porque aqui é música de qualidade, a arte de qualidade, é uma coisa assim impecável, eu acho que é impressionante. Mas a atmosfera de você entrar num lugar que numa sala tá um cara ensaiando um passo de dança para um espetáculo, na outra tem um cara tocando oboé, na outra sala tem um cara fazendo, ele sozinho cantando, isso mexeu contigo? Mexeu pro bem, né? Porque eu achava maravilhoso. Essa aura, eu acho que é um orgulho, você tá estudando, você entra, era difícil entrar pro Cefar, eu passei na época. Então, como é que eu posso dizer? Foi onde eu me encontrei, na música, porque eu detestava escola. A escola eu ia porque eu tinha que ir mesmo. Quando eu descobri a música, uma escola de música com pessoas que pensavam como eu e que queriam aprender música erudita e a história da música, os maestros que passavam pelo coral e pela própria escola de música, mas pelo Cefar, eu fiz aula com o Magnani, maestro maravilhoso, nossa, apaixonada por ele. Então, é mágico, assim, é um lugar que eu gosto, eu não sei, eu respiro aquilo, eu respiro arte, assim, então é tão bom. Eu fico até, assim, emocionada e confusa, eu não sei dizer mais do que isso, porque realmente é mágico, é o que você falou, é uma fábrica de sonhos, né? A gente só tem que acreditar, tem que tomar cuidado com o que a gente sonha, porque pode realizar, né? E além de tudo, a fábrica ainda tem fábrica de cenário, né? Tem tudo. Lá em cima tem o ensaio da orquestra no quarto, não sei se tá no quarto andar quando, ainda lá em cima, quando eu não era, sei. eu tive há pouco tempo lá, né? Pois é. Mas o Palácio das Artes, eu era restrita ali ao Cefar, né, porque era estudante, mas sempre tinha condição de assistir aos ensaios da orquestra, do coral lírico, até que finalmente eu ingressei no coral lírico e passei a participar das produções. A primeira que eu participei foi Carmen, eu ainda era aluna do Cefar, eles fizeram uma audição, escolheram 3 alunos de canto e eu fui uma das escolhidas para poder participar dessa ópera, que foi até com a direção da Bibi Ferreira. E então foi o primeiro contato, assim, eu tinha 18 ou 19 anos, acho que 19 anos. Olha, é indescritível. Assim, quando você vai para um teatro, tem uma aura mágica, tem uma coisa diferente, não tem? É gostoso. Você chegou a ficar emocionada? Todo dia. Sempre, é o que eu estava te falando, tem hora que a gente está fazendo música, seja música erudita, seja até música popular. Eu não sei se acontece com você, amor, parece que você desliga, assim, você sai assim, tô aqui, você volta, você dá uma desligada assim também, não é? Tem isso, a gente some. Você já viu o Billy Elliot, quando ele fala que a sensação dele quando ele tá dançando é que ele foge do corpo, é que ele, parece que ele não tá lá? Tem isso, né? Tem essa emoção. O podcast com vocês dois me deixou só compartilhar uma história que eu acho que você vai me entender. No meu primeiro dia de ensaio com o Coral Infanto Juvenil do Palácio das Artes... Fora que mexer com criança é uma coisa, né? É uma emoção diferente também. Eu devia ter meus 12 para 13, o coral começou a cantar Aleluia de Handel. Tô com as vozinhas. Não, eu tava na frente, que eles botaram os recém-chegados na primeira fileira, assim. É uma sala aqui em frente a entrada de trás do grande teatro. Você deve conhecer. Sim. Não sei se Bruno era já tocou lá. A sala antiga, né, de ensaio. Não sei, muitos anos. O coral começou a cantar Aleluia de Handel, eu quase chorava. E a maestrina Regina, o coral, olhando pra mim, falou assim, calma, fica calmo. E eu tava assim, vou chorar de emoção. Bruno, quem que foi o artista que você tocou, cara, que te tirou do chão, assim, que você... Putz. Eu tenho vários artistas que eu adoro e que eu fico, assim,
impressionado com o talento deles, etc. Mas eu tenho uma história bem interessante com o fato de que o meu avô gostava muito de tango. E aí, então, eu fui o controle remoto do meu avô na infância, ou seja, ele pedia para eu pegar os discos, botar na vitrola, agora bota a agulha na quarta faixa, era eu que fazia tudo isso, e ele ficava ouvindo todos aqueles tangos de Gardel e tudo mais. E aí, bom, o que aconteceu? E meu avô, ele é o meu avô materno, ele foi dos meus 4 avós o primeiro a falecer quando eu tinha 18 anos, e aquilo foi uma coisa assim, aquilo foi um choque de finitude que você tem. Né, acho que a primeira grande perda da gente, né, é um grande choque, igual você falou assim, não, realmente existe morte, entendeu? Sabe? Você agora está vendo bem perto de você uma pessoa muito querida que está indo embora. E eu fiquei sempre muito mexido com aquilo e tal. Passaram-se mais ou menos uns 6 anos e eu fui assistir um show do Caetano Veloso. Ele estava apresentando Circulador Vivo. E eu fui no Canecão para assistir. E Caetano é sempre impressionante, né? A forma como ele se coloca no palco, como ele toca as músicas, as histórias que ele conta, com toda a bagagem histórica dele. Mas a última coisa que eu podia imaginar é que ele fosse me arrancar, junto com o Jacques Morelenbaum, no violoncelo, um arranjo para Mano a Mano, né? E Mano a Mano é um dos clássicos do tango. Nesse dia, assim, cara, eu desabei. Porque enquanto ele foi cantando aquele tango, e eu, assim, rios desciam dos meus olhos. E ali foi um dia que realmente, sabe, eu na plateia, vendo aquilo, evocou toda a lembrança, né, daquele meu avô. E quem foi meu avô que me ensinou xadrez, que me ensinou russo, que me ensinou, assim, as coisas mais doidas do mundo e que eu tinha perdido, assim, para mim muito precocemente, e veio aquilo tudo. Então, assim, se eu tivesse que contar alguma coisa, né, que o artista tirou do som, foi Caetano cantando Mano a Mano naquele show que ele fez, do Circulador Vivo. Existe uma gravação, inclusive, disso em disco que ele registrou, e que eu corri para comprar o CD e tocar, etc. Mas eu toquei 3 vezes e eu falei assim, não se compara o que eu ouvi naquele dia, entendeu? Assim, o registro tá bonito, tá bem feito, mas não se compara a emoção que às vezes a música consegue fazer, que ela te transporta exatamente para aquela cena, para aquele local, você é capaz de sentir. Tem umas coisas muito ETs que acontecem também, né? Assim, você falando, desculpa, muito cortei, que isso? mas eu lembrei do episódio do Palácio das Artes. Quando eu comecei a estudar música, quer dizer, estava naquela no estudo, comecei a estudar piano, mas eu queria era cantar, e fui assistir minha avó, que nunca foi a nenhum concerto, a nada comigo, mas nesse dia ela disse, vai ter Nelson Freire no Palácio das Artes, vamos? Aí eu fui sozinha com a minha avó, foi a única vez que a gente saiu sozinhas. E então, antes de começar o concerto, eu pedi a Deus assim, nossa, por favor, se eu tiver que continuar na música, me manda um sinal, porque eu não sei o que eu faço. E antes de começar, na época, a música que eu mais gostava na vida de escutar no piano era a Marcha Turca de Mozart, né? Aquela taranana, taranana, né? Pra quem não sabe. Mas é uma música para um pianista iniciante intermediário. E entra uma moça no palco e fala, hoje o programa, a música tal será substituída por Marcha Turca. Eu, sabe os anjos? Aquela luz assim, eu pensei, né? Disse, nossa, então tem que continuar. E assisti Nelson Freire tocar isso e achei que foi o sinal da vida. E espero que seja mesmo. Porque eu continuei, né? A música é uma coisa tão forte para você que está assistindo e ouvindo a gente, que é uma coisa tão presente para esse casal, que eu tomei a liberdade de tirar um comentário da entrevista do Bruno pro Papo com Clê, um dos melhores podcasts do Brasil, se você gosta de música. E aí tem um papo lá com o Bruno, sensacional. E aí alguém entra no comentário e fala assim, domingo, retrasado, dia 28 de janeiro de 2024, na praia de Caraí, Niterói, tive a oportunidade de assistir meu 3º show do Biquíni, mas dessa vez debaixo de uma forte chuva. E infelizmente a plateia foi minúscula. Porém, eu e minha esposa tivemos a grata experiência de assistir o Bruno Gouveia derramando um copo d'água em si próprio para ficar igual a gente, numa atitude de muita empatia, e a banda detonou.
Eu faço isso quando começa a chover na galera. Eu falo, não, vocês vão ficar molhados, então eu vou ficar também. E aí, às vezes eu pego um copo d'água, às vezes eu pego uma garrafa d'água e derramo em cima de mim completamente, porque acho que a gente tem que ter essa situação, né? A gente tem que estar... Toma um choquinho ou outro, né, do microfone. O microfone sem fio, graças a Deus, foi inventado para a gente não ter mais esse problema, né? Mas olha, já tomei muito choque na boca com o microfone. Já arremessou o microfone em lagoa, né? Sem querer, assim, na aguinha. Também já aconteceu, entendeu? Assim. Conta aí rapidamente! Não, mas não fui eu que fiz que arremessei o microfone. Foi lá em Manaus? Foi em Belém, em Belém. Mas foi porque eu puxei o microfone caiu no chão, bateu um baixista, tava correndo, pum. Ele sem querer chutou o microfone, blum, e caiu no lago. A gente tava tocando num local lindo, por sinal, que tinha o palco, um lago, e aí todo o público. E o microfone lá E o microfone, né? Que bom estar bem sob o mar, no jardim da casa de um povo amigo. E a gente pegou essa coisa. Mas eu já tomei muito choque, já vivi essas coisas todas, mas com o microfone sem fio a gente não toma choque, né? Então é mais fácil. Glória a Deus. Eu queria só te fazer uma pergunta, Bruno. Você viveu como público e você tocou ao lado dos caras da geração 80. Uma das bandas que eu imagino que você tenha visto, convivido, conhecido alguém, talvez o Barão, não sei se você chegou a conhecer ou ver Cazuza, porque você estava no Rio quando aquilo estava rolando, você é da música também. Não quero te perguntar do Cazuza. Eu tenho uma teoria, dentro da minha mineridade, que o Cazuza, quer dizer, o Barão, teve um gênio por trás das letras durante muito tempo chamado Cazuza. Uma coisa me chama muita atenção. Nós temos alguns gênios aqui em Belo Horizonte que eu acho que a gente não dá o devido valor. Tive a honra de receber Chico Amaral aqui nesse podcast. Eu ia falar isso primeiro que eu ia citar. Tive a honra, ele me explicou vários casos das músicas. Mas tem um outro gênio fantástico, incrível, que eu acho que a gente dá pouco valor, chamado Wilson Sideral. Mário, tenho pra mim que se ele fosse do Rio, ele ia ser muito respeitado. Não que ele não seja aqui, mas eu acho que a gente não dá a ele o devido valor. Sei lá, você acha? Mas eu tenho certeza absoluta. Mas aqui tem essa, não sei se é uma lenda, você comentou mais cedo, né? Sim. Que parece que você tem que... Você tem que fazer sucesso fora. Você tem que fazer sucesso. Vanderly. Né? Pois é, aqui você vai indo. Você tem que sair. Tem que sair. Aí quando você volta, tem um reconhecimento. Paira essa conversa. Agora, o que eu sei de fora, então? Porque eu acho que eu sou mais mineira que tudo. Ela tá te perguntando. O que você acha disso? Eu não sei, porque tão logo eu conheci o trabalho do Sideral, eu fiquei encantado. Entendeu? Mas talvez eu seja músico, isso me dê uma percepção diferente do grande público. Entendeu? Mas não faço essa distinção toda, não. Assim, eu conheci o Wilson Sideral, eu não conheci, por exemplo, o Wilson do Homeriá. Eu não conhecia essa cena aqui de Minas Gerais que tinha o Homeriá, por exemplo. Uhum. Né? A primeira coisa que eu falei, esse é o Sideral. E aí eu falei, pô, que legal, o Sideral, interessante o trabalho, isso aqui e tal. E eu ouvi o disco com todo carinho, e depois eu fui acompanhando os lançamentos futuros, e nos encontramos várias vezes em shows, sabe? Fizemos vários shows em várias cidades aqui. Então, assim, eu não tenho essa percepção que você tem, sabe? Eu acho o Sideral um enorme talento, um guitarrista incrível, né? Um cantor também fantástico. Uma gracinha de pessoa. Sabe? Lindas composições, sabe? Então, você fala, as pessoas não dão valor. Bom, eu tenho que dizer, eu dou o maior valor para ele. Entendeu? Eu dou realmente o maior valor para o Wilson, que eu acho espetacular. E eu tenho uma história muito, muito interessante sobre o Sideral, que foi o seguinte, 1992, 93, por aí, nós fomos tocar em Alfenas. E o Biquíni era a banda chamada para fechar um festival de música. E aí eles iam anunciar os vencedores e após o anúncio entrava no palco o Biquíni para tocar. E aí, cara, eu vejo dois caras muito cabisbaixos, tristes, dizendo que não, a gente não conseguiu ganhar, a gente não tirou o primeiro lugar, a gente estava sonhando com isso, a gente acreditava que ia ganhar. E lá fui eu, cara, meio que levantar a moral desses dois caras. Era o Flauzino e o Sideral, entendeu? Moleques, entendeu? Eu falei, não, cara, que isso? Pô, tem que fazer... Não fica assim, etc.
E eu não me lembrava dessa história. Foi o Rogerinho que me lembrou. Eu falei, cara, você não se lembra que você estava lá levantando a moral de 2 garotos? Que tava super... Era eu. Não brinca, cara. Assim, tipo, isso 8 anos depois, ele falando comigo, eu falei, caraca, agora que eu tô começando a me lembrar... E era vocês, então? Muito, muito doido. Então, assim, quer dizer, eu acho que eu já dou uma moral para esses caras há muitos anos, assim, muito antes eles se tornarem conhecidos e queridos aqui, né? De todo o Brasil, por sinal. Obrigado por não compartilhar nossa pequenez. Normalmente eu pergunto para os convidados aqui um almoço de domingo perfeito, mas como você é um casal que o domingo é a segunda ou a terça-feira, vocês já contaram no Fundi, o que beber antes de um show? Água. Cara, eu nem água. isso. Nem um cafezinho, nada? Nada. Eu tento não beber antes do show. Nem água? Nem água. Você não ter sede para ir no banheiro? Não, é porque, na verdade, eu acho, eu tenho que fazer, eu estou para fazer uma endoscopia para saber, porque eu acho que eu devo ter algum tipo de hérnia de hiato, ou seja, tipo, você tem, na verdade, uma válvula aqui que fecha o estômago, né, e que não deixa o suco gástrico voltar pelo esôfago, né. Eu acho que o meu deve estar uma porta meio pifada ali, entendeu? Então, quando eu tomo água antes do show e eu pulo muito, uma bela hora sobe uma coluna de água, de suco gástrico, assim, pelo menos na garganta, e muitas vezes queima, entendeu? E uma vez eu fiz um show na Marina da Glória, no Rio, isso não tem muito tempo, tem alguns anos, eu fiz um show, tava pulando, de repente subiu assim, e eu continuando a cantar, e eu sabia... lesionou, né? Mas lesionou. No dia seguinte, eu não estava conseguindo cantar direito. Eu estava cheio de problema para cantar. Eu estava tentando me tratar, usando todos os remédios que eu podia fazer. Porque eu tinha que fazer um show no interior de uma cidadezinha em São Paulo. E eu estava com a voz péssima, entendeu? Aí eu falei, cara, não posso. Eu tento, assim, eu bebo até 2 horas antes... água, suco, eu gosto muito de suco, né? Suco de laranja, suco de acerol, gosto disso. Refrigerante não, entendeu? Água também com gás, eu gosto de água com gás, mas eu não bebo nessa fase, então termina ali. Por exemplo, eu chego às vezes num camarim, aí o pessoal abre um vinho ótimo, etc, eu vou lá, parece que é bom. Às vezes eu encosto assim um pouquinho, uma gota, aí eu boto uma taça, ninguém toca nessa cara, aí eu vou tomar depois. E assim vai. Durante o show? Água. Nem pra repor sua prega ali, pra segurar a onda, velho? Prega vocal, tá? Por favor. Prega vocal, desculpa. É porque prega vocal, prega vocal. Vai virar um corte. Ai, meu Deus. Entendeu? Nem aquela aguinha pra dar uma segurada ali, cara, nada. às vezes eu pego a água, bochecho um pouquinho, assim, entendeu? Às vezes... Mas ele tá cismado com esse troço aí, eu já tô meio que traumatizado com isso, entendeu? Porque o nosso ídolo aqui, Fred Mercury Farouk Bulsara, era ou cerveja que ele gostava, que não sei se era Heineken ou a Kaiser, e uma mistura de algodão. Mel com limão, que o Hold fazia pra ele. Cara... Mas curioso, né? Porque o limão parece que já ia dar um revertério todo aí muito ácido, né? Eu li que é algo desse tipo, é um esquentado de mel com limão ali que o Hold deixava pra ele. Que no piano tipo você vê sempre que tinha né? cerveja. Aquela cerveja clássica dele tocando, Play the dele Game. Tocando ali, acho que tinha uma água e um copo mais amarelo, baixinho. Consertava assim, que eu com acho que mel, né? Com limão. Acho que era essa mistura. Fred Mercury, cara, assim... Mas eu já associo isso à imunidade. É mais por aí, talvez, né? Bom, antes de eu acabar esse papo, eu tenho que entregar para vocês dois um brinde, além da garrafa de vinho que vocês vão receber da Casa do Porto. Obrigada. Vocês também ganharam um brinde da Camisologia, é a marca que me veste. Essa aqui é da Isabela. Obrigada. A Camisologia é uma marca mineira que se inspira abrir, em questões, deve inclusive, questões mineiras, é a marca que me veste. O que acontece? A Camisologia faz roupa masculina. Só que o Alisson falou, cara, eu não tenho uma roupa que talvez ela vai usar, mas eu tenho um tecido muito legal que talvez ela possa fazer alguma coisa. E aí ele mandou pra você um tecido. Ai, que a legal. Camisologia é uma marca, eu falei, inspirada em questões mineiras. O Bruno ganhou uma camisa da coleção Trem, que é uma camisa desenvolvida com brim leve de algodão, Sim, gostosa. corte tradicional, Nossa, linda. baseado nas clássicas camisas work. E você que quiser acessar camisologia.com.br ou @camisologia
Desculpa, é porque eu amo passarinho. Aí, ó. Acertou, passarinho é a paixão da minha vida, acertou Qualquer coisa tem que ter demais. passarinho. Muito obrigada. Nossa, vai virar um vestido de show, hein? Você sabe que nós temos uma Olha. música do Biquíni que é uma música que a gente lindo. compôs, né, no disco de 2017. Eu tenho uma música do Biquíni chamada Como Eu Te Conheci. Né, como Te Conheci, na verdade. Amei, obrigada. E aí é a história do passarinho, entendeu? Por favor. Ela ama passarinho. E a gente canta, né? Quando o amor então acontece, nenhuma lei ele obedece. É como um passarinho que em seu coração faz o seu ninho. E aí a gente fez essa canção que fala exatamente sobre isso, sobre a gente tentando descrever como foi a gente se encontrar. Né, como foi Dois passarinhos, né? Como foi a coisa. E é uma linda canção, eu tenho muito orgulho da gente ter feito essa composição. Eu, Isabela, o Theo, que passamos uma tarde, ela estava grávida nessa época, e a gente escrevendo a letra, e ela naquela fase sonolenta de grávidas, então ela ficava afundada, assim, afundada, dormindo, e podia falar sobre aquilo assim, assado, dormir de novo, tá? E a letra foi feita toda naquela tarde, falando exatamente sobre isso, como o que acontece, né? Como é que acontece esse estalo, né? De começar a namorar e tudo mais, tal. Então, é super bonito. Agradecer as meinhas também, porque a gente Pois tá morando em Nova Lima, né? Então tá Frio pra frio, danar, né? então, obrigada, adorei. Camisologia.com.br, use o cupom Tomei Gosto para você ganhar 10% de desconto em todo o site. Eles também têm o boné Tomei Gosto à venda. É a roupa que eu estou usando. Mário Alasca veste camisologia. Eu não achei que eu cheguei nesse ponto, não, mas eu cheguei. Antes da gente acabar, aquela pergunta clássica que eu faço para todo mundo. Refeição perfeita, companhia perfeita, no lugar perfeito. E vocês dois têm que me falar diferentes, que vocês são duas pessoas. Não é briga de casal, querer um lugar diferente. Companhia perfeita, a família, o Bruno e os meninos, porque a gente é agarrado. Nós fazemos tudo com os meninos também. Essa resposta igual eu tolero. Tá. Deixa eu ver se as outras eu tolerarei. Então, como é que é? Comida perfeita? Refeição perfeita, companhia perfeita, no lugar perfeito. Então, companhia perfeita já foi. Você quer falar? Vou deixar tudo pra você. Depois eu falo. Não, ele vai falar, fica tranquilo, os dois vão falar. Bom, então, refeição perfeita, eu gosto muito de massa. Adoro massa. Então, tem queijo, tem molho de tomate, pode me chamar que eu sou apaixonada. E o que mais? E agora o lugar perfeito? Uhum. Bruno fez uma música que o melhor lugar é você, né? Assim, o melhor lugar que a gente acha é um tanto com o outro. Onde tiver o Bruno, onde tiver os meninos. Eu chamo de que o melhor lugar do mundo é você, entendeu? E eu espero um dia gravar, porque ficou muito bonitinha, né? Porque nós somos muito agarrados. Assim, casa caída do topo do morro ou debaixo de um viaduto. Pouco me importa o lugar, contanto que a gente assim fique junto, né? Se o teto tem buracos ao léu, fica mais fácil a gente olhar para o céu. Se a rua... como é que é? Se a tempestade inundar nossa casa, eu logo digo, estamos em Veneza. Abro os braços com o Cristo Redentor e eu me esqueço das incertezas. Qualquer pedra vira travesseiro. E isso é o que me basta para te dizer que o melhor lugar do mundo é você. Entendeu? Né? Então, como é que você pergunta? Salva de pau. Bom, tá respondido o lugar. Então me dá seu prato, Bruno, porque você me humilhou agora. Eu não tenho o que perguntar. Mas ela me inspira, né? Então, assim... olha, ok. Eu acho que... Sim, eu concordo com ela que comer com a família é muito bom. Mas eu vou... buscar no passado, entendeu? Um jantar que foi maravilhoso, que foi exatamente assim em Florença. Uhum. Nós estávamos num local em que a gente sentou e nós conhecemos os donos e a gente falava assim, eu tô na dúvida de pedir este prato. Ele falava, peça esse, porque eu acho que vocês vão gostar mais. Eu falei, tá bom. Aí daqui a pouquinho ele trazia um pirizinho, eu botei um pouquinho do outro só pra vocês provarem. Cara, a gente comeu o cardápio inteiro. Sim. Sabe, e, assim, foram vários dias, né? Foram 3 ou 4 dias pelo menos, mas a gente não conseguiu mudar de restaurante. Então, comemos o cardápio inteiro. A gente realmente provou todos os pratos daquele restaurante. Nas 3 noites que fomos, a gente conseguiu terminar. No final a gente falou assim, o que tá faltando aqui? Ele falou assim, acho que tá faltando isso aqui. Aí eu falei, então tá bom. E foi uma sensação maravilhosa, porque tinha essa história também que
que a gente sentava na mesa, não era só nós dois. Então, cada dia, quem será, né? Quem vai estar sentado na mesa com a gente? Quem serão os companheiros? Aí tinha uma vez que era um casal americano, aí a gente batendo papo, etc. Então eu me lembro que o que mais me chama a atenção era um inglês que estava em lua de mel com uma iraquiana. Você começou a contar essa história e a gente mudou. Então era um inglês casado com uma iraquiana em lua de mel na Itália. Que moravam de frente um pro outro sem saber por anos, se conheceram não sei aonde, descobriram que moravam em frente. Um ao outro. Então, é muito... Cara, isso é caso de filme. É muito de filme. E moravam aonde? Era outro lugar. Também não era... Eu acho que não era na Inglaterra, não. Eu sei que, assim... Acho que era Estados Unidos. Não vou me lembrar. Pois é. Mas era uma coisa muito louca. Foi muito interessante você ter essa sensação ali. Ali, tava eu com ela, mas assim, também com pessoas do mundo que você... De repente, eu perguntava, mas... Sabe, eu não consegui evitar de falar de religião, de política, de como você vê a situação do Iraque, sei o que, tal. Estamos falando já, esse encontro aconteceu em 2011, por aí, 2012, né? Então já havia uma história toda de invasão dos Estados Unidos e com a anuência da Inglaterra no Iraque e tal. Então a gente conversou sobre tantas coisas naquela noite e foi muito marcante para mim. E tem uma coisa, quando você toma vinho, você fala qualquer idioma, né? Sim. Também tem isso, não é? Uma vez nós saímos também... Uma vez a gente saiu de um restaurante, fizemos uma viagem para Paris, ela entrou no carro, e normalmente em Paris eu que ficava falando francês, que eu tinha algum domínio a mais sobre a língua. Não falo francês fluentemente não, mas conseguia pelo menos me desenrolar. Nesse dia eu deixei por conta dela, cara. Ela já tinha tomado algumas tacinhas de vinho. Mas eu não falo francês, né? Mas nesse dia falou. O Deus bárbaro. Incorporou, hein? Exatamente. Ô Bruno, você só me dá um rótulo de vinho para quem quer começar a tomar vinho, o rótulo que te marcou e o rótulo que deu os casos mais engraçados. O rótulo. Eu não tô forçando ninguém a falar nada. Tô pedindo o rótulo. Não, então vamos pegar, leve. Primeiro, o rótulo. Um rótulo. Pra começar. Mas aí depende também do bolso. Você quer custo-benefício? Sessentinha. Tá. Sessentinha. Dá pra ser feliz? Não, vamos lá. Setentinha? O Dom Quintiliano é um vinho de uva garnacha espanhol, simples, barato, entendeu? Mas honestíssimo. Você acha... Impressiona. Você não acha que você está tomando um vinho de um valor mais baixo. Você acha que você está tomando um vinho... Um bom vinho, entendeu? Ele cai bem à mesa no dia a dia, ele não vai fazer uma diferença num jantar em que todo mundo está ali servindo garrafas para chamar atenção, etc. Mas ele é aquele vinho que te acompanha, sabe? A gente tem... É aquele outro também que a gente sempre pede, o Quinta das Amoras. Mas esse é engraçado. Com o passar do tempo, acho que as safras foram mudar. Talvez as safras tenham piorado, não sei. Já impressionou mais, né? Já. Tá. Dom Quintiliano, então. É um vinho espanhol, esse é muito bom. Um outro que eu amo, gosto muito, esse já é um pouco mais caro, tipo são 120 mais ou menos. Você tem o Arnaldo B, tá? É um vinho argentino, ele é um corte, na verdade. Se não me engano, ele é um Merlot, um Malbec com Merlot e Cabernet, se não me engano. Mas ele é bem legal, entendeu? E eu gosto desses vinhos, sabe, que você tem... Eu hoje em dia gosto muito de cortes, assim, quando eu pego um vinho que faz... É mais palatável, não é, cara? Eu não sei, ele te dá uma surpresa, entendeu? Assim, eu acho que você se surpreende com alguma coisa. Como é que o cara fez aquela combinação ali funcionar? Esse é bem legal, tá? Tem um vinho que eu acho que é uma boa referência para quem quer dizer o que gosta, mas não sabe dizer direito o que gosta, né? Mas é um vinho mais caro também, que é o Cartucha. Assim... Cartucha é um que a gente gosta demais. E tem um outro, norte-americano também, que... Nossa, somos apaixonados, que é o Leaping Horse. Não, isso eu nunca ouvi falar. Eu gosto muito de vinhos californianos. Eu gosto muito de Cabernet Sauvignon da Califórnia. Esses são bastante legais. Perfumado. É bem gostoso, entendeu? A gente tende a gostar muito de vinho com um fundinho de chocolate ou frutas vermelhas, né? E também, eu também gosto de amadeirados. Amadeirados. Gosto bastante. E vinhos para para histórias hilárias. O vinho... De histórias hilárias. Não, o vinhão. Antes do vinho da histórias, ele vai encerrar o podcast. Mas terminar assim, Se puder esticar um pouquinho, tem uma outra história que não diz respeito a nós, não, mas que, poxa, precisava do Coelho do Miguel. Coelho do Miguel?
Ah, é porque é ceboja. Mas e depois, ou a gente conta primeiro? Não, vamos eu lá. vi o rótulo. Se não quiser contar, não conta, que esse cara tá em dúvida aqui na Então minha vamos no frente. rótulo primeiro, né? Antes disso, deixa eu agradecer. O Bruno me presenteou com o Me Leve Sem Destino. É um vinho moscatel espumante, branco. É um vinho, obviamente, ele chama Me Leve Sem Destino. Ele é uma parceria da vinícola Hélios. Me Leve Sem Destino é uma referência a um dos maiores hits do Bikini, que é Vento Ventania, com leve frescor, é envolvente, alegre e harmoniza perfeitamente com o som do Bikini. Ele vai autografar, eu vou tomar o vinho do Bikini, vou registrar e vou mandar uma foto. Obrigado pela gentileza, está no site do Bikini, você vai procurar no site do Bikini, Pode tem ele à procurar a venda. Vinícola Hélios, de qualquer forma, assim, hoje é o campeão de vendas da Vinícola Hélios e nós estamos em breve preparando para o ano que vem, para celebrar 40 anos, um vinho tinto, né, feito com eles lá. A gente tá para fazer uma degustação em breve, para a gente falar qual será o vinho que vai nos representar para um aniversário de 40 anos de carreira, né? Então estamos muito animados. Eles também fizeram os vinhos do Ninho de Nós. Assim, o pessoal da Hélios faz realmente grandes parcerias com grandes amigos, então estamos muito felizes com eles. Um abraço e um beijo para Michele. Obrigado pelo presente, está na descrição do episódio também, vai ter link pro site do Bikini, vai ter tudo aqui. O vinhão para impressionar. E o caso do coelho? O caso do coelho Não, antes. agora é a história engraçada. Então, tem o caso- duas. Não, por mas favor. aí tem o rótulo engraçado, não é isso? Sim. O rótulo engraçado. Sim, mas você vai contar o do coelho. O outro você só pode falar o rótulo. você conta a história Tá bom, inteira. aqui, vamos Então lá. tá. Ó, peraí. Coelho. Não, vinhão para impressionar, Chateau Latour Martillac, é um vinho de Pessac-Léognan, é um vinho francês, sensacional, foi talvez um dos melhores vinhos que eu já tomei na minha vida e foi assim... inesquecível, entendeu? Literalmente é você você tomar esse vinho e você só vai cantar. É impossível esquecer o que vivi, é impossível esquecer o que senti. Esse foi um vinho realmente que marcou, mas é aquela coisa. Tem a história, tem o encontro, tem a companhia, né, e o momento, tudo isso juntou com um vinho excelente, né? E eu que não sou muito, eu não conheço muitos vinhos franceses não, tá? Mas naquele momento eu estava na França e pedi um vinho no restaurante e o cara falou, esse vinho é muito bom. Eu falei, tá bom, então eu vou tomar esse aqui. E foi uma experiência maravilhosa. Então o rótulo, se você quer impressionar, Sim. né? Esse Chateau Latour Martillac é realmente um belíssimo vinho e marcante. É interessante olha, saber se vende aqui, né? Eu não Mas quem nunca quer pesquisei. impressionar dá um jeito de trazer. Com certeza. É pra impressionar. Exatamente. É pra pagar de gostosão. Tô pagando. Se vira. Paga. sim. Você tem dinheiro, você compra. Ok. Os dois rótulos engraçados. Conte o caso só se quiser. Não quero Tá forçar bom. ninguém a fazer nada aqui. Tá bom. Rótulo, história número 1, estrelando Coelho e Miguel, né, do Bikini, tecladista e o guitarrista, né? Então, cara, nós fizemos em 93 uma viagem para a Europa e eu fui com a minha namorada na época e foi assim, para desfrutar de 30 dias de descanso depois de um ano incrível, com o vento ventania estourado e tudo mais. E falei, não, cara, vamos nos desligar por 30 dias. E fomos para a Europa. Eles também foram. E nós fomos juntos, na verdade. Chegamos em Paris juntos, ficamos 6 dias juntos. E eu não aguentava de tanto rir com o Coelho, porque o Coelho é uma figura. Ele é engraçado espontaneamente. E aí, depois... cada um tomou um caminho. O Coelho e o Miguel ficaram viajando juntos. Eles foram para Amsterdã, eu fui para Londres. Eles saíram de Amsterdã e foram para Colônia, aí eu estava em Amsterdã. E assim a gente foi meio como gato e rato, etc. Então essa história só soube bem depois. O Miguel, se não me engano, tinha começado a namorar uma menina, né? E essa que se tornou a mulher dele e tal, né? Com ele se casou, teve filho e tudo mais. Mas ele estava sozinho, estava com um coelho lá, e ele ficou, depois de tantos dias viajando, sentiu saudade dela. E aí, nessa saudade toda, ele entrou numa loja de vinhos em Florença, e vendo aquela quantidade de vinhos, ele perguntou, eu não me lembro agora, até um tempo eu achava que era um vinho, falei, ele falou assim, não era esse não, então não vou te falar o rótulo nem nada, porque não adianta. Mas ele falou, tem um vinho tal? E
E o cara falou assim, tenho. Aí ele, tem este vinho. Que ótimo. E aí lá foi ele, pegou, comprou o vinho, pagou uma garrafa e saiu carregando aquela garrafa ali. Como um bebê, o dia inteiro. O dia inteiro. Eles passeando, vigiando, e ele carregando aquela garrafinha ali. Então, aí ele falou, esse vinho é maravilhoso. E ele falando pro coelho, tá bom, ok, tá bom, vamos tomar agora. Não, depois, vamos tomar esse vinho depois. Tá bom. E aí foi com esse papo todo. Eu falei assim, olha, tá vendo esse horário? É porque, poxa, agora a temperatura tá caindo, vai ficar na temperatura ideal para se tomar o vinho. E aquele papo meio chato às vezes, sabe? E aí, tá bom. Finalmente chegaram, né, no hotel. Aí eles entraram no quarto. O Miguel o Miguel chegou e falou assim, e para terminar... Agora eu vou deixar ele aqui, na janela, respirando, tomando os ares de Florença, essa musiquinha, tal. E foi ao banheiro. Aí o coelho chegou, olhou e falou assim, nossa, cara, que vista maravilhosa, deixa eu abrir um pouco mais essa janela. Tá emperrado aqui, tá virando... Nossa. E caiu do 3º andar a garrafa. Só vi aquela cabeça saindo do banheiro assim, o que foi isso? Calma, Miguel. Calma, Miguel. Aí ele... Tava naquela janela, ele disse, seu idiota, não pode fazer uma coisa dessa. Ele, vou consertar. Como consertar? Vai fechar a loja agora, olha só. Aí ele, eu vou dar um jeito. E o coelho saiu correndo. Só que o coelho saiu correndo e o coelho não tem a menor noção de direção, não sabia onde que era o local. E saiu correndo, entendeu? Assim, pra onde eu vou? E era aquela coisa assim, sabe quando tem aquele cachorro que corre e olha pra trás assim, né? E atrás estava o Miguel, correndo também, só que o Miguel é asmático. Então era assim, ele chegava na esquina, aí o Miguel, direita! E assim, olha, e eles correndo pelas ruas de Florença para tentar achar. Finalmente acharam a tal loja, né? E aí ele chega na loja, ele rompe pela loja, abriu essa loja, plá, todo mundo, Dio mio, que tal, né? E ele assim, tomando fôlego, né? E o coelho não fala italiano, não sabia o nome da garrafa, não sabia nada, ele só falou assim, I want wine. E o cara, mas que vinho? Paredes, mais paredes, com um monte de garrafas e tudo. E chega o Miguel levando. Entendeu? Olha, a gente até hoje conta essa história, mas a gente cai na risada, porque realmente finalmente tomaram o vinho. Tomaram. Depois dessa história toda, conseguiram tomar o vinho, mas foi muito engraçado. Cara, eu que não estava lá, eu me senti lá, e toda vez que eu morro de rir com essa história. É o Miguel que virou amante do café? Também. Miguel, você está convidado para vir nesse podcast. Meu kit de cafés estará aqui. E Miguel não sabe, mas está convidado para fazer um tour comigo pela rua mais cafeeira de Belo Horizonte. Acesse guiacafé.com.br. Tem um guia das cafeterias de BH. Opa! Porque eu sou amante de café. Então, Miguel, estando aqui em Belo Horizonte, está convidado. Olha só, eu gosto de vinho, mas eu gosto de café também. Vamos fazer isso aí. Fazer uma caminhada. Partiu. Vamos lá. O rótulo engraçado dos caras engraçados. Aí foi com a gente. Conta só o que você quiser, o resto eu crio. Qual que você quer? Eu já anuncio, sim? Pode falar. É porque eu já não sei. Eu tenho um episódio lá do... Não, mas pra gente... Pra gente, não, vamos pra gente, então. Você sabe qual, né? É porque eu tomei sem graça. Pode contar. Pica-broca. Aí, ó, então pronto. Você quer comprar um vinho francês... Pica-broca, um vinho do caralho. Chateau, entendeu? Pica-broca. Um vinho a casa do próprio, né? Fomos para Paris, sim. Eu com o coelho. Conhecemos a casa do negócio, né? E aí a gente foi para... alugamos uma casa nesses Airbnbs e tal. Sim. E aí, falei assim, vai no supermercado, compra uns vinhos lá. Aí eu passei por vários vinhos, etc. Mas eu, como eu falei, não entendo muito de vinhos franceses, assim, porque eu não tenho essa noção tanto... Eu imagino que tem um Bordeaux, você tem um vinho da Alsácia, mas eu me perco um pouco, né? Tipo... Isso pra mim não é o suficiente. Eu falei, esse rótulo é bom, não é? Isso aqui e tal. Qual uva, de qual região? Aí eu falei, ok, beleza, não sei nada disso aqui e tal. Mas aí, pra saltar a minha quinta série, aparece ali, Chateau, Pica-broca. Entendeu? Aí eu falei assim, cara, minha quinta série não aguenta, cara. Eu vou comprar esse e vou levar pra lá. Levamos o vinho, etc. Abrimos o vinho. Cara, na hora que eu provei o vinho,
Eu falei assim, cara, esse vinho realmente faz jus ao nome, é um vinho do caralho. E aí eu falei, cara, que foi fantástico esse vinho, não sei o que, tal, a gente tomou tal. E o mais engraçado é que eu comprei outros vinhos, né? E nós estávamos uma turma de 9 pessoas. Aí a gente tomava e o pessoal falou assim, pô, Bruno, esse outro vinho é muito bom, mas a pica é mais gostosa. Aí olha, as conversas eram tenebrosas, entendeu? Assim, tenebroso é alguém fazer um recorte aí nessa... Pelo amor de Deus, não faça um corte disso, entendeu? Assim, olha... A mão costa. Assim, mas era uma coisa do tipo... Dá pra ser até um funk, né? Olha, nós estávamos no inverno, né? A gente passeando já no final do dia, aquele frio do cão, menos 4 graus, pessoal, temos que voltar para casa e colocar a pica na mesa. aí o outro provava, falei, esse é o bom. Aí eu falei assim, eu falo uma vez que provou da pica, não vai querer outra coisa agora. Olha, foi realmente, foi tenebroso. Caralho. Foi uma não, maravilha. Foi a casa do caralho, né? Porque é o chateau. É o chateau, é o castelo. Um castelo. O que é uma casa do cacete quando você tem um castelo, né? Entendeu? Ai, falar palavrão em francês é muito mais legal, né? Olha, fica internacional. Gente, esses foram Bruno Gouveia e Isabela Brandt. Siga as redes sociais dele, Bruno Gouveia, Bruno Gouveia, Isabela Brandt. Isabela dela é com Z, com 2 L's, Isabela Brandt, Bruno Gouveia. É um casal talentosíssimo, amicíssimo, um papo delicioso. Eu fiquei na dúvida se eu ia ser vela, sommelier, mas eu consegui ser um entrevistador, então fiquei super feliz, tá? O Bruno tem um trabalho dele do Biquíni Isabela, está lançando o trabalho solo dela, acompanha a rede social dela que é fantástico. Quero agradecer a Casa do Porto de BH que mandou 2 vinhos franceses, um a gente degustou, que foi o Duchesse de Berry, um vin de Bordeaux, e o outro eles vão levar para casa, que é um Chateau de l'Espérance Bordeaux também, eles vão levar para casa, tá? Presente da Casa do Porto para vocês dois. Depois dei um pulo lá na Cidade Jardim. É um lugar com bons vinhos, então eu imagino que vocês vão se divertir. E dá pra fazer uns gathering, assim, sabe? Então quem sabe não faz um tem do tique lá? Porque é perto do Museu Abílio Barreto ali, entendeu? Olha, você me convida pra eu ir. Ideia aí. Pois é. A gente faz um negócio, tomei gosto e tal, sei lá o que a gente aproveita e faz, tá bom? Sigam eles, a casadoporto.bh, casadoporto.bh.com.br é o site deles. Eu sou Mário Alasca, esse é o podcast Tome Gosto. Esse papo também está disponível em todas as plataformas de podcast, de áudio, YouTube e tudo mais, tá bom? Se dirigir, não beba. Se beber, não dirige. E se for tomar um café, você me chama que eu vou também, tá bom? Gente, valeu demais. Um abraço, obrigado vocês dois pela gentileza. Tchau, obrigada, amamos. Tchau. Tchau.